Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nossa convidada de hoje é bióloga, mestre e doutora em genética e biologia molecular, com especialização em neurociência, dedicada a estudar como o aprendizado influencia o cérebro e o desenvolvimento humano. No encontro de hoje, vamos explorar como o cérebro aprende, a ligação entre genética e as dificuldades de aprendizado, o papel dos estímulos no desenvolvimento e como essas descobertas podem transformar a educação e a saúde. Com vocês, Ana Carolina Martins. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Martins e ela é neurocientista. O seu Instagram, @genética.neurociência. Tudo bom, minha querida? Ana! Muito obrigada por ter Minha aceito o nosso xará. convite. Ana também, né? Encontro de Anas. É verdade. Eu quero agradecer o convite, Ana. Ó, o Alex também, né? Aham. A toda a sua equipe, ao Gustavo que entrou em contato comigo. Agradecer o convite, a oportunidade. Eu digo que eu abraço toda e qualquer oportunidade de falar sobre o cérebro. Com certeza. Contem comigo. Não, e é uma coisa que precisa, né? Sim. Uma coisa muito necessária. Eu digo que para aprender sobre o cérebro, basta ter um. E querer aprender. E querer aprender, exatamente. Então é um órgão universal e que a gente precisa desvendar aí um pouquinho dessa complexidade, desses Não ter medo dele, né? mistérios. E hoje, cada dia mais, está mais acessível o conhecimento sobre esse Sobre órgão ele, tão né? maravilhoso. Que bom, né? Querida, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho dessa escolha. Por que trabalhar com genética? Por que trabalhar com biologia molecular? Por que escolher a neurociência? Conta um pouquinho o que te levou. Muito bem. Espero que esses temas complexos não tenham assustado um pouquinho aí Não o povo. assusta não, porque a gente vai aprender como o cérebro pode ser ajustado no molde de cada um, para a gente entender como ele funciona e para a gente facilitar o nosso desenvolvimento. Exatamente, exatamente. Então, se a gente for parar para pensar, foram temas muito complexos que eu escolhi nessa minha carreira, nessa minha trajetória, né? A gente for pegar genética, biologia molecular, neurogenética, neurociência, aí você se assusta. Mas o meu propósito hoje, Ana, é justamente esse: simplificar, traduzir, tornar acessível esse conhecimento tão rico e tão valioso para nós, que é conhecimento do nosso próprio cérebro, nosso funcionamento. Então, eu sou a Ana Carolina Martins, eu sou catarinense, nasci em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, então quando eu falar esse R puxado aqui... Pode falar, a gente adora sotaque É lá aqui. de Santa Catarina, a gente do adora interior. sotaque. Uma cidadezinha pequenininha, chamada de Curitibanos. 40 mil habitantes, uma cidade pacata, tranquila. Nasci lá, me criei lá, meus pais são de lá, professores atualmente. Nasci nesse contexto dessa cidade interiorana. Sempre fui essa pessoa comunicativa, sempre fui essa pessoa curiosa por natureza, de querer experimentar, vivenciar. E fui entrando aos poucos em vários âmbitos, assim. Comecei no colégio, no Grêmio Estudantil. Aí meus pais são católicos, ia na igreja, participava de grupos de jovens, comecei a coordenar com os meus colegas grupos de estudo, então sempre fui muito proativa, sabe? Aquela liderança. Curiosa e fascinada pelo conhecimento. Isso, por ver como é que funciona aqui, isso, aquilo, aquele outro. Mas para mim, até então, o mundo se restringia a curitibanos, né? A minha família...
não tinha grandes recursos financeiros, a gente não viajava muito, né? Na época não tinha cinema lá na cidade. Então, era aquela coisa que você vivia naquela bolha. Numa bolha, né? Exatamente. E o tempo foi passando, eu fui estudando sempre ou com bolsa em colégios particulares ou em escolas públicas. E aí chegou o ensino médio, eu me inscrevi num programa que eu gosto muito de falar dele, porque ele existe até hoje, se chama Programa Jovens Embaixadores. É um programa da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Acontece todo ano a seleção. E eles selecionam jovens que tenham esse perfil assim, jovens de escola pública, que sejam lideranças na sua comunidade, que façam trabalho voluntário, esse é o principal requisito, e um requisito muito difícil para a nossa juventude, assim, né? Fazer voluntariar em algum lugar. Isso é fundamental até para você aplicar para uma universidade americana. Isso conta muito. E eu acho que te engrandece como pessoa. Com certeza. Então, eu fazia trabalho voluntário numa associação de deficientes físicos, lá da minha cidade, de Curitibanos, e apliquei para esse já no primeiro ano de ensino médio. Jovens Embaixadores. Jovens Embaixadores, é o nome do programa. E ele leva todo ano 36 estudantes do Brasil todo, tem um processo seletivo nacional. E aí eu não passei. No primeiro? No primeiro ano. Não passei, fui prestar a prova e tem que falar um pouco de inglês, pelo menos o inglês básico, né? Não passei. E aí voltei chateada lá. Tem várias provas, sabe? Daí eu fui até avançando algumas etapas, mas não deu. E aí voltou com aquele laudo, assim, que eu tinha um vocabulário empobrecido, assim, em inglês, né? Claro. Isso, e assim, realmente tinha. E aí eu disse, não, vou estudar e vou aplicar de novo ano que vem. Então, assim, é persistência, sabe? Queria. Uhum. E aí fiz no outro ano e passei. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Você tinha quantos anos, Eu estava no ensino médio, eu devia ter 15 anos. 15, 16 anos. E aí foi de Curitibanos para os Estados Unidos, assim. Aquela coisa de um programa da embaixada. Então, você recebe auxílio financeiro, você compra... A gente foi em janeiro, invernão. Compra roupa de frio, ganha roupa de frio. Vai na própria embaixada, conhece... o pessoal da embaixada, tira o passaporte, vai... Eles que providenciam tudo. E além disso, nessa edição que eu fui, o programa do Caldeirão do Hulk, do Luciano Huck, foi filmar... Na época Caldeirão, né? Caldeirão, agora sábado. sim. Exatamente. Aí foi filmar, foi legal. acompanhar a viagem. Então era aquela coisa assim, nossa, eu de Curitibanos, aparecendo na TV, junto... Sabe? Foi uma oportunidade, assim, divisor de águas. E aí eu fui junto com esses jovens, foi uma experiência, fiquei em casa de família, visitei escolas. E você foi para que estado? Eu fui para Washington, primeiro todo mundo ia para Washington, a gente fazia uma escala de atividades em órgãos não governamentais, em escolas, a gente fez assim, é um roteiro muito legal. Que legal. E aí depois fui para uma casa de família em Oklahoma. Então, assim, conheci... cenários bem diferentes. Culturalmente muito diversos. Aquilo ali foi assim pra mim. E nessa viagem a gente teve a oportunidade de conhecer a Hillary Clinton. Na época. Na época era não, ela não era presidente, ela fazia parte do governo, né? Então aquilo pra mim, assim, eu de Curitibanos conheci a Hillary Clinton, de Curitibanos para o mundo. E aquilo, assim... me empoderou, sabe? Disse assim, eu vou voltar. E a gente tem uma missão, depois que a gente sair desse programa, de voltar e continuar fazendo mudança na nossa comunidade. Porque é um projeto de voluntariado, então são pessoas que já transformam a realidade da onde vivem. Mas a gente volta ainda mais como uma missão. Jovem, como sabe? Uma missão, Vocês voltar. A gente pode... Inclusive, a gente escreve projetos, assim, que a gente tenta colocar em ação quando a gente volta. Então, voltei, eu era, assim, uma celebridade em Curitibanos, né? Eu ia dar entrevista no jornal, saía na rádio, ia nas escolas e falava, gente... Tem um programa, vamos se inscrever. A todos. Vamos fazer trabalho voluntário. A partir daí, Ana, minha vida mudou. Eu digo assim, a oportunidade, ela parece pequena. Mas para quem recebe,
é gigante. Abre um portal. Abre. Você escolhe para onde você vai, exatamente. E aí, a partir dali, eu disse assim, a educação é a única coisa, é o único meio de eu mudar a minha realidade. E assim, eu não quero mais só conhecer os Estados Unidos, eu quero conhecer o mundo, né? E usar minha curiosidade, essa minha vontade para mudar o mundo. Jovem querendo mudar o mundo. Claro. E aí, a partir daí, eu comecei a me desafiar cada vez mais nessa área. Fui cursar biologia. Seu pai e sua mãe, assim, agora ninguém segura Agora o ninguém trem. segura. Eu sempre fui uma criança, tava falando pra Sandra, minha amiga, sempre fui uma criança, assim, não era aquela criança assim, só dorme em casa, sabe? Não, eu queria dormir na casa do colega, eu queria dormir no tio, eu queria, assim, sempre fui espírito livre. Depois daí, meus pais sempre muito me apoiaram, né? Assim, vai, filha, tem aonde voltar. Então, vai. Hora de ir agora, que a gente tá aqui pra ser porto seguro. Aqui. Né? Então, eu tive um ambiente familiar muito rico, assim. Que legal. Apesar de termos dificuldades financeiras, eu sempre tive um apoio emocional, psicológico, sabe? Sou muito grata a eles até hoje. Um beijo, pai, um beijo, mãe. É verdade. Então, a partir daí, eu coloquei desafios onde eu fui botando metas, bem racional, assim. Sim, bem córtex pré-frontal aqui. Planejamento, tomada de decisões, o que eu faço para chegar lá. Cada degrauzinho. E aí, eu comecei a escalada nessa minha vida profissional. Eu já tinha ido para os Estados Unidos, mas eu não conhecia Florianópolis, que era a capital do meu estado. Incrível. De tão, assim, curitibanos, mundo, aí volta, vamos lá. E aí, foi aí onde eu entrei na biologia. Fui cursar biologia porque eu queria ser pesquisadora. Eu sempre soube que eu queria ser pesquisadora. Assim, eu quero olhar um problema e pensar metodologias de como eu vou ajudar a resolver esse problema. Ajudar a resolver as pessoas. Esse pensamento científico, sim, né? muito assim de, sabe? Meu pai dizia assim, que estava comigo, a gente tinha uma horta, eu gostava. Eu dizia, pai, mas e se eu jogar isso aqui dentro do açude? O que vai acontecer? Pai, se eu pegar esse girino aqui e botar dentro do... Sabe, eu fazia experimento. Eu fazia experimento quando eu era criança. E a minha mãe dizia que eu falava, eu desconcordo. Eu desconcordo, maravilhoso. Assim, não, eu desconcordo, porque eu acho que não é assim. Isso, maravilhoso. Então, isso fazia parte da minha personalidade, sempre fez. E aí eu descobri, vou ser pesquisadora. Aí fui fazer biologia, conheci a genética logo... No início da biologia, a gente tem várias genéticas. Quando eu olhei pra genética, eu olhei aquela coisa super complexa. E disse cheia assim, de letrinhas? Cheia. Eu disse, eu preciso entender. Quero entender. E aí, quanto mais eu lia, mais eu queria entender. E genética é um ramo muito novo. Então, muita coisa surge muito rápido. A gente avança nas tecnologias muito rápido. Então, tem que estar sempre atualizada. Encontrei a genética, fui estagiar no laboratório genético, aprendi muito na prática, e aí chegou a hora de fazer o TCC. Já de conclusão do curso. Do curso da biologia. E aí eu falei, o que será que eu vou fazer? Como eu estagiava nesse laboratório genético, a gente tinha parceria com hospitais infantis, né, aquela coisa toda. Eu falei, vou continuar nessa área humana da saúde e vou fazer meu TCC nessa área. Foi quando, então, eu decidi analisar, eu fiz um estudo de casos de laudos genéticos de crianças que tinham um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí entra... Todos os tipos de transtorno do na realidade, neurodesenvolvimento. Elas tinham diversos tipos. E elas tinham um laudo genético. Então, eu fiz a análise daquele laudo olhei genético. As variantes, bem estudo de caso. Peguei alguns, olhei. Na época, entrou a neurologia, o estudo da neurociência na minha vida nesse momento. Entendi. E aí, eu tava assim, genética, neurologia. Eu ficava, meu Deus, duas coisas que viraram minha paixão, mas duas coisas complexas. Então, hoje você lê ali, doutora em genética, biologia molecular, pesquisadora de neurogenética. Nossa, parece que eu sou, assim, a hiper mega inteligente. Mas naquela época, eu era uma adolescente assustada fazendo o seu TCC. Achando, tipo assim, genética é legal, mas eu tenho uma coisa legal. aqui no neurodesenvolvimento que também me chama. Perfeito. E aí, eu tava me aprofundando naquilo ali.
naquele mesmo tempo, assim, bom, para ser pesquisador no Brasil, você não tem uma profissão de cientista, então você não é regulamentado, você tem que estar dentro das universidades, né? Na sua maioria, universidades públicas, universidades federais, e você tem que ser aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou você tem que ser um professor. Então, eu falei assim, bom, tem essa carreira, vou ir por aqui. Que é aqui que eu vou poder ser cientista. No mundo acadêmico. Isso. Apesar de que eu poderia ter ficado no laboratório trabalhando. Só que quem trabalha em laboratório de rotina sabe que você faz uma rotina todo dia a mesma coisa. E aquilo, pra mim, sua inquietação não lhe cabia. Não lhe cabia. Não dava. Eu aprendi muito, mas as coisas começam a se repetir, os casos, né? Vira um protocolo. Vira um protocolo. Aí eu só ia lá cumprir. Adorava, mas chegou uma hora que eu disse, bom, vou seguir carreira acadêmica. E aí, prestei a prova de mestrado para a URGS em Porto Alegre. Aí você foi de Santa Catarina, você foi para Porto Alegre. Peguei minhas coisinhas, vou. Só que era uma prova muito difícil, é um programa de graduação, de pós-graduação muito difícil, né? Genética e biologia molecular. É muito específico. Complexo demais. E dentro desse programa tem gente que estuda biologia molecular de plantas, de outros animais não humanos. E eu disse, não, neuro e genética, lembra? Aí Cérebro e genética, eu quero isso. Aí achei um grupo de pesquisa em neurogenética, que atua dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que, em parceria com a URGS. Eu poderia ser aluna da URGS vinculada a esse projeto de pesquisa, a esse grupo de pesquisa. Que deviam ter pouquíssimas pessoas, né? Sim, e muito diversas também. Médicos, psicólogos, sabe? Então, assim, o pessoal da farmácia, da biologia, da biomedicina. Então, um grupo diverso. E fui estudar doenças neurodegenerativas. Aí você foi morar em Porto Alegre? Fui morar, peguei minhas coisinhas. Nunca tinha ido para Porto Alegre. Vai, pega aquela, sabe aquela coisa assim? Sim, mas pelo menos tava no sul ali, né? Mas a minha mãe tá falando, meu Deus, meninas, tá indo cada vez mais longe. Porque foi assim, né? Saí de Curitibano, fui pra Florianópolis, depois Porto Alegre. E aí, Ana, eu entrei num modo dedicação total. Dedicação total, eu estou num dos melhores programas de pós-graduação, foi difícil chegar até aqui, agora eu vou focar. Vou focar. Por um tempo, isso foi muito bom. Nos primeiros 2 anos de mestrado, me trouxeram muitos resultados, assim. Porque como eu fui morar lá em Porto Alegre, eu só fazia aquilo, né? Você tem que ter uma dedicação exclusiva, inclusive, né? Não tinha então, tempo assim, pra não mais tinha nada tempo. E era ótimo não ter tempo pra mais você nada. focava naquilo Você só ali. estudava. Isso. E aí, de repente, final de 2019, eu entrei em 2018, final de 2019, eu fui convidada, aliás, melhor dizendo, para apresentar meus resultados que eu já tinha de mestrado, porque eu estava ali, ralando, já tinha resultado para apresentar num congresso de uma doença que eu estudava, que é uma doença neurológica chamada ataxia. Explica o que é ataxia. Ataxia é uma doença, um problema da marcha, do caminhar. Então, as pessoas... Na coordenação motora. Da parte motora que corresponde ao nosso caminhar. Isso, caminhar. Então, assim, pessoas que têm a ataxia, elas têm um caminhar, uma base alargada, têm um desequilíbrio. Que é diferente, né? Isso, do padrão. Do padrão, do normal. E aí, algumas ataxias são genéticas. Você tem a mutação, você vai ter essa condição depois na vida adulta. Então, a gente estuda lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma alta prevalência do que a gente chama de ataxia espinocerebelar do tipo 3. Espinocerebelar. Então, pega a medula, pega o cerebelo, muito bem. Passa de gerações para gerações. Uma doença dominante. Então, se eu tenho essa mutação, minha prole tem 50% de chance, cara ou coroa. E é mais prevalente essa alteração no Rio Grande do Sul. Que interessante. E eu vou te explicar por quê. Porque ela tem a origem açoriana. Então, a gente tem a chegada o assentamento de 3 a 5 mil açorianos mandado pela coroa portuguesa entre 1500 e 1700, lá no estado do Rio Grande do Sul. Essas famílias vêm, colonizam e se procriam entre si e propagam.
Essa mutação permanece até hoje. A gente tem famílias afetadas lá no Rio Grande do Sul. Eu comecei a estudar essas famílias, submeti os meus resultados para esse grande congresso internacional, que foi em Washington também, e foi aprovado. Então, foi uma outra surpresa. Assim, vou para os Estados Unidos de novo? Que legal! Mas eu não tenho dinheiro. Porque na época, mestrado, a bolsa era R$1.500. R$1.500 para pagar aluguel, alimentação, sabe? Você vivia com 1.500. Daquele jeito, né? Aqui, mora aqui, economiza ali, faz um trabalhinho extra aqui. Então, vai se mantendo. Mas não dá para pagar a passagem, nem o hotel para ficar lá. E aí, submete para a universidade ou dá muito pouco, né? Então, assim, eu queria ir, mas eu tava... E diferente do projeto da Embaixada Americana, que pagava tudo, esse não pagava. Nada. Era assim, quer ir, querida? Exatamente, tá aí. Vai! Nós te damos crachá para participar do congresso. E eu tinha que pagar a inscrição do congresso ainda. Então, nem a inscrição eles davam. Eles diziam, tu vai ter a oportunidade de apresentar de botar o seu trabalho. Foi uma surpresa, eu digo, porque... Para quem é desse meio acadêmico, sabe que nesses congressos maiores, quem é aceito é só de doutorado para cima. Então, doutorandos que já estão no seu final, ou que já têm resultados robustos. Você tá sentindo até... Lisonjeada. Eu tava assim, eu preciso ir, sabe, de novo, me jogar. Entendi. E aí, foi muito legal, porque o pessoal de Curitibanos da minha cidade fez uma vaquinha, e criei uma vaquinha online. Que assim, legal. Tava aquela coisa assim, vou juntar dinheiro, porque eu preciso ir. E aí, comecei a juntar aqui, juntar ali. Uma escola lá de Curitibanos me mandou uma mensagem, assim, porque as filhas de professor, assim, que o professor conhece professor, né, sabia. Saiu no jornal lá de Curitibanos, que eu tava fazendo uma vaquinha, aquela coisa toda. E me mandaram mensagem assim, Ana, eu sei que você estuda o cérebro aí em Porto Alegre. E a gente aqui quer começar a implementar a neurociência para os professores, assim, fazer uma coisa diferente, sabe? A gente tem que fazer formação. E eu falei, show, vou, porque assim, estudar o cérebro é minha rotina. Claro que a gente estuda o cérebro alterado, as alterações depois que acontece. Nada que você não tivesse familiarizada para ver a alteração, você estuda o funcionamento padrão. Perfeito. Tu estuda o estado fisiológico, né, a formação, como ele se comporta em pressões normais e como acontece as alterações. A disfuncionalidade. Então eu falei assim, eu sei, vamos. Foi uma coisa nova, eu disse, vou. Ana, eu me apaixonei. Era como se, assim, outro divisor de águas, eu saí de lá, eu olhei pra minha mãe e falei assim, eu nasci pra fazer isso aqui. Eu tenho certeza. Que é onde eu tô... deixa de ser uma coisa de um estudo pessoal pra ser algo que dá frutos. Isso, que você... E assim, hoje olhando a minha trajetória, eu sempre tive um pezinho no que a gente chama de divulgação científica, que é fazer isso. Dentro da universidade, a gente fala o academiquez, né? Isso. Então, a gente fala para nós mesmos, a gente faz seminários para nós mesmos, com umas figuras complexas, com os gráficos... Com nomes que só a comunidade acadêmica entende. Aquelas 5 pessoas na plateia sabem o que querem dizer. E não chega na população. Mas não chega na transformação não chega na aplicação social, na aplicação, na ponta, né? Eu sempre digo que ciência tem que ter o compromisso de nascer dentro de um laboratório, nascer dentro de estudo, do individual, mas ele tem que chegar no coletivo, senão a gente está fracassando em alguma coisa. E é isso, eu olhei para trás da minha trajetória e olhava assim, na faculdade eu participava assim, a gente da biologia fazia bio na praça. Aí levava, fazia standzinho, mostrava, levava a peça anatômica, mostrava, ensinava. Eu sempre tive essa facilidade... De comunicação. De me comunicar. Pro não meio acadêmico. Você já tinha isso antes de ir pro meio acadêmico. E aí, essa coisa da liderança, da proatividade, sabe? Foram todas características minhas que hoje eu olho... Depois de muita terapia, eu olho e digo assim, bom, isso aqui... Eu tenho essa me veia, favorece. Eu tenho esse talento. Isso. Né? Que é o se conhecer, né, Ana? Exatamente. Que é o dizer saber assim, das suas potências, essa né? é uma habilidade minha. Exatamente. Que bom. Que transcende o mero conhecimento. Isso. Porque tem gente que tem muito conhecimento, mas não consegue. Pode até treinar.
Toda habilidade pode ser treinada. Pode. Tem gente que já vem com essa habilidade. Isso. Né? E ainda assim precisa exercitar. Com certeza. Então, esse foi Então foi aí que nasceu o projeto Neurociência na Escola. Que é um projeto meu pessoal. Isso foi de que ano? 2019. Quando quando eu precisava de dinheiro para ir para os Estados Unidos e surgiu, eu digo assim, essa né? Oportunidade. As oportunidades surgem na nossa vida, a gente precisa agarrar elas. A gente precisa, sabe, com intensidade. Assim, e você, eu vou. E você descobre maravilhas. Eu descobri assim, nossa, é isso que eu quero fazer. Esse é o meu propósito de vida. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava lendo, entrei lá, comecei a te pesquisar, eu falei, gente, ela botou Neurociência na Escola, que isso é um projeto que eu tenho desde 2010. Né? Mas assim, não sou do meio de ensino. Eu falava assim, um dia eu vou parar para ver isso. Um dia eu vou criar um personagem infantil para poder fazer isso. Então, quando eu olhei, falei assim, gente, ela já fez. E fiquei feliz por isso. E é carente. Totalmente. Assim, quando tu chega... Aí você imagina, né? Eu, né, fiz 30 anos agora, mês passado. Uma garota que chega dentro de uma escola... Uma guria, né? Uma guria. Que chega dentro da escola para falar com professores que têm 30 anos de carreira. De magistério. E aí tem aquela coisa que eles olham pé assim, atrás, né? Me olha, essa guriazinha que vai falar pra mim alguma coisa. E aí você tem que chegar com muita humildade. Com certeza. E mostrar, assim, o ensino, o processo de ensino-aprendizado como um todo, ele pode ser olhado de várias perspectivas. Pedagógica, de justiça social, psicológica, emocional, recurso. Mas tem uma base biológica... Que todo mundo. É comum. Que é comum a todos nós. Vamos olhar para cá? E aí eu começo as minhas palestras, às vezes, presencialmente, dizendo assim, vai ser uma grande aula de biologia. Alguns vão gostar, outros não vão gostar. Mas é um olhar diferente sobre a educação, né? E aí, quando eles saem de lá, parece que faz assim, ó... É mesmo, eu tenho um aluno assim, eu tenho um aluno assado. Será que eu posso pensar uma atividade? Será que se eu estimulasse aquela... Como é que era o nome daquela área cerebral? Sabe? Então, parece que vai conectando o A e o B. E aí eu mostro, né? Não é puxar a brasa para o meu assado, mas o ensino-aprendizado tem uma base biológica. Vamos conhecer, vamos olhar essa base. Né? O Joãozinho que você ensina é um Joãozinho que tem um cérebro, que tem neurotransmissores, que tá suscetível ao ambiente onde ele está. Como é que esse ambiente influencia esse cérebro do Joãozinho? Vamos olhar? E aí eu aprendi você que era isso. Você descortina, né? Isso, esse momento. E é interessante que quando eu dava muita palestra para a escola, era essa reação. Porque era primeiro momento, te olhava assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Que ela não vai para a sala de aula, não domina. A gente vê, tá assim, no letreiro do pensamento. Exatamente. E aí, quando você vai colocando as coisas, ensinando as conexões, por que aquilo ocorre, explicando a magia, né? Porque o aprendizado é uma magia. Não, e é uma orquestra, linda, né? É uma orquestra linda. São várias e você vai desvendando aquilo. Junto com eles. Todo mundo revela o seu lado humano que tem o cérebro. Sim. E aquele lado, assim, você desperta a curiosidade, para além de tudo. Então, assim, eu aprendo muito quando eu dou palestra, porque vai surgindo perguntas nas cabeças deles, dos professores. Eu dou palestra para psicólogo também, sabe? Assim, todo mundo que quer aprender sobre pais, mães, dou para criança. Então, depois eles chegam no final da palestra, é o mais legal, a presencial. Porque eles vêm, tá, mas e aquilo? E aquele outro? Como é que... Sabe? Não, e o mais bonito, não sei se você vê, é que quando vem as perguntas são absolutamente pertinentes. Você fala assim, eles entenderam. Eles entenderam. Porque fez conexões. Existem dúvidas que só para a pessoa que começou a entender. Que seguiu a linha de raciocínio e fez as conexões com o que já sabia. Exatamente. Com o material que você forneceu, ele já conseguiu aquele elaborar. Aí fica assim, então é isso. E foi a minha experiência, foi a minha primeira experiência aí, 2019. Aí fui pro congresso. Você falou, bom, era isso aqui. Era isso, vou pro congresso e tal.
E vou continuar dando minhas palestras, porque é isso que eu quero fazer. Você agora ia cumprir a agenda de ir no congresso, mas você falou, não, porque eu quero pra mim... Isso. E aí, voltei pandemia. Aí, 2020, parou tudo, né? A gente viveu essa catástrofe que foi. E aí, porque até então, como eu tava focada na minha carreira acadêmica, eu disse assim, vou fazer o meu doutorado fora. Né? Eu tava escalando. Sim, claro. Sim, já tinha ido. Você ia acabar lá em Porto Alegre. Encontrar pesquisadores internacionais, já tinha feito conexões, aquilo, que eu já tinha visitado a universidade, Ana. Sim, pandemia. Mas tudo ali, o que mudou foi quando você recebeu esse convite. Isso, e mudou ali e pandemia. Exatamente. E aí eu fiquei meio paralisada. As nossas pesquisas nos hospitais... Parou tudo. Todos os equipamentos dos laboratórios que a gente tinha foram para fazer diagnóstico de Covid. Exatamente. Então, assim, choque. Parou. O mundo parou, né? Parou tudo. As pessoas, né, assim, graças a Deus, aqueles que não perderam a vida. Exatamente. Né? Então, assim, ali, acho que abalou todo mundo em níveis diferentes, mas ali eu reestruturei minha vida. Eu falei assim, opa, naquele momento parecia que fazer o doutorado fora era... o que ia me deixar feliz, assim, era aquele risquinho que eu tinha que fazer. Checklist. Quando eu terminar de fazer isso, eu vou ser feliz. Só que veio a pandemia e falou assim, não vai fazer isso, não agora. Então, assim... Você vai ter que se reinventar para esse tempo que a gente não sabe quanto seria, porque ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí, adaptar projeto, sabe? A gente trabalhava com pacientes que já eram debilitados, então, assim, ligar esses pacientes, alguns... tem disartria, né? Não articula bem já as palavras. Então, assim, fazer por telefone era muito ruim, porque a gente não entendia. E nem visualizava, Nem visualizava o movimento da articulação. Então, assim, foi caos. Caos. E aí, eu deixei esse da escola, neurociência na escola, de lado. Porque as escolas pararam, ninguém fazia mais formação, sabe? Era outro momento. O momento era de salvar a vida e de preservar a sua integridade física, a sua saúde. Então, ali estagnou tudo. E aí, eu volto 2021, eu acho, presencialmente para Porto Alegre. Nesse meio tempo, eu voltei para os meus pais lá em Curitibanos, fazia tudo remoto. Voltei para Porto Alegre em 2021. Que era bem melhor, mais seguro ficar naquela bolha. Mais seguro ficar em 40 mil habitantes do que ficar em Porto Alegre. E questão financeira também, né? Porque tinha que pagar o aluguel, aquela coisa toda. E não dava. A vida seguia, né? Fui pra lá. 2021 eu volto presencial a Porto Alegre, tudo presencial. Volto, retomo as pesquisas. E aí eu digo, gente, vou voltar para as escolas voltando, aquela coisa. E houve uma sede de eventos presenciais, né? Na volta, sim. Na volta teve. E é o que eu mais gosto. Na realidade, assim, hoje eu tenho muito trabalho no digital, mas é contato, isso que eu falo, né? Sabe? Tá ali, olho a olho. Face to face. Tu olhar no olhar das pessoas, na expressão. Tá entendendo, não tá, tá viajando, então adaptar a tua linguagem. Não, vamos de novo aqui comigo. Voltar, sabe? Então, assim, muito mais rico. E eu gosto muito. E aí eu criei um Instagram para divulgar as minhas palestras que eu fazia presencialmente. Eu não tinha, assim, um desejo de me tornar uma influenciadora. Aí já foi o genética.neurociência. Daí eu pensei assim, porque até então, eu era uma boa professora e eu era uma boa cientista. Mas eu não era uma boa influencer. Então, assim, aquela coisa assim, não sei nada, não sei editar vídeo, não sei... É aquela coisa que você começa... Eu tenho um conteúdo para compartilhar... Mas eu não sei como operacionalizar isso. Como que eu começo? Por onde que eu começo? Como é que eu atinjo as pessoas? E, para mim, Ana, é muito ainda complexo. Eu tenho muita dificuldade ainda numa coisa. Muitos anos dentro da academia, terminei agora meu doutorado, em agosto, a gente está muito condicionada a você aprofundar e esgotar de profundidade um assunto, falar das exceções e, assim, tem que ir a fundo. E num conteúdo que você vai entregar na rede social, que você quer que seja acessível... Você não pode. Não pode, você Ana. É quase assim, né? Você tem uma floresta.
No meio acadêmico, você vai analisar uma árvore que está diferente das outras, até a raiz. Toda a árvore inteira. No meio de divulgar conhecimento, você tem que divulgar floresta. Fazer um apanhado. Da floresta, e não de uma árvore diferente das outras. E eu tinha muito medo de ser superficial, por causa dessa minha bagagem acadêmica. Então, eu gravava um vídeo e eu dizia, tá, mas eu não falei daquela exceção. Tá, mas eu não falei quando isso não acontece normal, sabe? E aí eu ficava assim, muito perfeccionista, sabe? Entendi. E assim, com medo de ser julgado pelos meus colegas acadêmicos. De assim, nossa, a Ana tá falando umas coisinhas ali, que é um medo que é meu, que é do meu imaginário. Não, posso dizer, é medo de qualquer profissional hoje. De dizer assim, nossa, mas se eu fizer um vídeo falando 5 dicas, alguém vai escrever, tá, mas por que você não falou 10? Mas é porque cabe no vídeo 5 e eu quis trazer as principais. É uma coisa que continua, né? E aí eu tive que adaptar, entrar. A princípio era para divulgar minhas palestras presenciais. Então, assim, eu ia dar numa escola, eu aumentava 20 seguidores, porque eram os 20 professores da escola. Estavam lá. Que eu falei assim, gente, aqui no Instagram, quando dá, porque eu também tava recuperando o tempo do doutorado perdido na pandemia, né? Assim, tava com tudo atrasado, criando conteúdo para o Instagram, assim como a maioria de quem tá aí faz no seu tempo livre, né? Quem tá começando. E aí eu falei, gente, segue aqui, porque tem mais coisa lá. Eu respondo vocês lá, as dúvidas lá. E foi isso. E aí, nesse momento desse ano, começo desse ano, alguns vídeos meus viralizaram. E aí, começa assim, seguidor. Cantora Ana Carolina, Sheila Mello, doutora Ana Beatriz. Eu falei, gente, como assim? Mas é interessante isso, porque, por exemplo, as pessoas vêm aqui no Pod People e falam assim, aí eu chamo alguém e falo assim, foi o fulano que indicou meu nome. Eu falei, não. Se alguém falar que foi indicado, não sei o que, tá mentindo. Tá querendo aparecer e dizer assim, olha, deixei seu nome lá. Não tem esse critério. Eu sou aquela pessoa que eu vou olhar navegando, geralmente de madrugada. E eu não começo a seguir. Eu levo um tempo para seguir. Aí deixa eu revisitar. Aí vou lá, revisito. Aí um belo dia eu falo, não, me interessa. Entra para a lista. Sim, é o poder da internet, porque começa a chegar em lugares que você não imagina onde o teu conteúdo chega. E que bom, assim, para nós que... E aí eu falei, né? Eu digo, eu uso esse perfil para tentar inverter uma ordem que eu sofri muito na pandemia com a questão de fake news, tá? Então, eu como cientista, vocês imaginem, com todos os equipamentos do meu laboratório para fazer diagnóstico de Covid... E você sendo bombardeado com notícias falsas, né? Coisa assim, gente, é um vírus. Sabe? Tentando explicar assim, vírus se comporta assim, se comporta assado. E vinha uma onda de desinformação, aí o teu tio já manda, o primo manda, é verdade, não é, não sei o quê. E vocês, um por um, você faz esse trabalho de formiguinha. Gente, não é bem assim, é isso, é aquilo. Então... Antes a ordem era assim, vinha a desinformação e eu tinha que... Dar a informação. Só que já, às vezes, era tarde demais. Não chegava a tempo esse meu correr atrás. Aí eu falei, vou inverter essa ordem. Eu vou levar a informação primeiro, antes que chegue a desinformação. Então, eu procuro, né, trazer isso de forma... Esse conhecimento neurocientífico de forma acessível. É um desafio, porque olhar essas duas áreas que continuam sendo muito complexas, genética e neurologia, neurociência, para o cotidiano das pessoas. Então, ensinar, Ana, é o meu jeito de levar a ciência para tocar a vida das pessoas. De retribuir, né? De retribuir tudo que a minha trajetória. Aprendendo a tua trajetória. Sempre estudando em escolas públicas, me formei em 2 ótimas universidades federais, sabe? Com dinheiro público. Então, assim, eu tenho muitas críticas à universidade por falar com nós mesmos, assim. Então, assim, hoje nós temos bons divulgadores ótimos nas redes sociais científicos que fazem esse trabalho, mas somos poucos.
Somos poucos. Ainda. Espero que ainda. Então, porque, assim, não haverá outro E eu caminho. acho que, assim, tem pesquisadores que são excelentes pesquisadores e não mesmo. têm o dom de transmitir isso. Agora, quem tem o dom tem que se agarrar. Eu digo para os meus... E aí eu digo para os meus colegas, porque eu acabei saindo nessa minha trajetória profissional desse caminho marcado que é mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado. Que também é uma bolha. É uma bolha. Sem o menor problema. E aí, para ser professor universitário, né? Eu gosto muito do Andrei Maier, teve aqui, falando, maravilhoso. Contando da trajetória dele, que ele pediu exoneração da universidade. Então, assim, hoje eu olho para o Andrei, por exemplo, e digo, tá, ele chegou até lá e viu que não era e se reorganizou. Eu tive sorte de descobrir isso antes. E dizer no processo. E dizer assim, eu vou continuar sendo uma professora. Que tem aquela coisa de ser professor acadêmico, para poder ser cientista. Mas não vai ser na academia. Vai ser de outros meios. E tem pouca gente que... Eu olho hoje, eu me inspiro em poucas figuras que tomaram essa coragem de dizer assim, hoje eu sou um divulgador científico, eu tenho a minha empresa, onde eu faço formação de professores, de profissionais, seja ele psicólogos, terapeutas, pais, mães. Então, assim, é um caminho do empreendedorismo dentro dessa grande área da neurociência. Exatamente. E vou te dizer, é um caminho um pouco solitário, né? Porque vão ter muitas pessoas para criticar, não tenha dúvida, muitas, que não sabem nem como funciona, mas criticam. Os engenheiros de obra pronta. Né? Não, isso não serve, não sei o que lá. Mas, conforme você vai crescendo, o retorno da população geral te dá a certeza que você está caminhando uma trilha que você não vai agradar a todos, você não vai falar para todos, mas existem grupos e pessoas invisíveis que não estão ali registradas pelo algoritmo que querem o que você tem para dizer. E nem precisa ser ao longo do tempo. Assim, logo que eu comecei, sabe, vinha professores assim, ai, Ana, ouvi tua palestra, ouvi um vídeo teu, que maravilhoso, eu quero aprender mais, me deixa curiosa, como é que eu começo, onde é que eu estudo, que livro que eu leio, sabe? Então, assim... Uma demanda que não era vista. Que vai te mostrando que as pessoas têm interesse, elas querem aprender. Aí, quando eu criei um perfil genética, neurociência, eu falei, ninguém vai seguir esse perfil, porque é muito complexo, entendeu? Então, hoje, num conteúdo muito rápido, num conteúdo muito, né, muito de entretenimento, quem que vai seguir um perfil chamado genética e neurociência? Mas fiz. Dei o passo, criei a coragem e fiz. E aí, hoje, eu tenho, assim, seguidores maravilhosos. A Sandra é minha seguidora, que depois virou minha aluna, que depois virou minha amiga, sabe? Que me recebeu aqui no Rio, me acolheu. Então, assim... Tu vai levando, vai sendo levado. Tem esse efeito colateral, né? Você pode conhecer pessoas muito legais. Tenho alunos que compraram o curso, assim, que moram fora do Brasil. Quando tu vier pra cá, sabe? Isso mesmo. Então, assim, fura a bolha da academia e chega na vida das pessoas. Então, assim, o meu propósito é esse. Tornar o conhecimento acessível de neurociência, do funcionamento do nosso cérebro. É um tema complexo. Não quero que professores, psicólogos, terapeutas sejam grandes conhecedores, experts sobre o cérebro, sobre o nome das estruturas, de giros e suco. Não. Mas o básico... Tem a noção de básico do funcionamento. Como funciona, se perceber, sabe? Se perceber e dizer assim, como é que tá minha memória? Como é que eu tenho dormido? Como a minha alimentação, meus hábitos influenciam a minha saúde mental, meu cansaço, a minha disposição, meu alerta. Como é que tá isso em mim? Que é uma coisa inerente a todo mundo. Todo mundo. Quem não quer aprender? Todo mundo precisa dormir bem. Quem não quer aprender sobre isso, Todo mundo precisa se alimentar bem. Então, assim, você acaba falando das humanidades. Exatamente. Né? Apesar de ser biologia, você fala de humanidade. E essa aplicação, né? Muitos profissionais chegam até mim, professores, assim, eu quero aprender sobre o cérebro, mas aonde? Aí tu pega textos que são assim,
Exatamente. Falando sobre bioquímica, química. Indo tão profundamente que a pessoa abre o livro ali, fala, a primeira não, imagem que ela vai olhar, ela vai dizer, eu não quero, não é pra mim. Não dou conta disso, não né? É pra Porque mim. pode ser um engenheiro que quer um pouco de conhecimento. E pra nós, a gente também não é uma máquina de saber tudo. Então, esses livros-textos são livros de consulta. Exatamente. Como é que era mesmo aquele íon que atua? Aí você abre o livro, nós, pesquisadores da área, a gente olha e diz, é mesmo, era assim. Fecha e vida que segue. Agora, quem quer aprender o básico, isso aqui não funciona, né? Esse tipo de conteúdo não funciona. Então, tem que ter uma tradução, né? Tem que ter um agente... Um intermediário. Que vai ali... Que transforma o super complexo em algo acessível. Ó, tá aqui, gente. Né? Pega esse... E é muito legal que eu comecei a fazer isso, dessa doença que eu estudo, das ataxias. Eu comecei a fazer isso num canal internacional, num site, onde eles liberavam os artigos científicos. E eles falaram assim, a gente precisa de alguém para traduzir para o português e para o espanhol. Eu falei, eu vou. Porque aí, além de tu adaptar o idioma, você tem que adaptar a linguagem, a informalidade. Então, de cada língua. De cada língua. Então, a gente fica assim... essa trajetória que eu venho, ela foi sendo construída. E hoje, por isso que eu digo com propriedade, é o que eu nasci para fazer. Porque ensinar é o meu jeito de fazer com que essa ciência saia do laboratório, saia dos livros acadêmicos e chegue até a população que vai chegar em casa depois de ter trabalhado 60 horas e vai querer ver um vídeo meu porque, nossa, acha super legal. Então, assim, chegar, dar, retribuir. Exatamente. Né? É isso. Aí eu cheguei até aqui, essa minha caminhada. Perfeito. Tá satisfeita? Muito. Eu ia falar do projeto Neurociência na Escola, mas você já falou. Eu queria só agora que você botasse pra gente, assim, um básico, claro, de como o cérebro aprende. Muito que eu bom. acho isso super importante para todo mundo. Muito. Para quem quer um cérebrozinho? Quero. Para quem quer ensinar e para quem quer aprender, né? Quando a gente... O outro, Bru. Não, esse daqui eu quero... Pode ser esse primeiro? Pode ser aquele ali. Pode ser aquele ali. Tá com frio, Sandra? Tem certeza? Pode reclamar. Tá com frio? Não, tá ótimo. Então vamos lá. Tá. Que lindo. Ó, esse o nosso encéfalo, na realidade, né, Ana? Exatamente. Porque tem uma diferença entre cérebro e encéfalo. Exatamente. O cérebro é esse órgão que a gente tá vendo aqui. É o rosinha bonitinho. É, aquele ali que todo mundo conhece, que tem giros e sulcos, né? Então, é esse órgão aqui que tem 2 hemisférios, que tem o lado direito e o lado esquerdo, que se comunicam entre si, né? E além, aqui é o encéfalo, porque o encéfalo é composto tanto do cérebro quanto do cerebelo, que é aquela estrutura ali embaixo. Cheio de listrinhas aqui, né? Parece uma arvorezinha, se você corta ela. Você olha assim, aberto. Ela se chama cerebelo, essa estrutura, porque ela isso vem significa mini cérebro. Exatamente. Então é como se a gente tivesse um cérebro e um mini cérebro anexado ali. E aí a gente tem o tronco encefálico que vai descer lá e vai virar a nossa medula. Tá? Então a gente tem um encéfalo aqui. Esse órgão que coordena todas as nossas funções, né? E o melhor de tudo isso, Ana, é que ele é maleável, ele é moldável, né? Então, quando a gente aprende algo novo, o cérebro se modifica. Isso é o mais legal. É linda essa coisa da estrada de 2 vias, né? Quando a gente aprende, a gente modifica o cérebro. Quando o cérebro aprende, modifica nosso comportamento. Exatamente. Essa via de mão e dupla. vai e vem a todo momento. Então, se eu tivesse que resumir assim, como o cérebro aprende? Aprender é criar conexões. Então, o nosso cérebro aprende, quando o nosso cérebro entra em contato com algo novo, seja um conceito, uma coisa que você quer aprender, ou uma experiência, isso faz com que haja a criação e o fortalecimento de conexões entre um neurônio e outro. Então, neurônios, que todo mundo já deve ter ouvido falar, são células do nosso sistema nervoso que conversam entre si, que falam entre si. Tem aquela sinapse, Bru? Tem uma sinapse bonitinha aqui? Tem. Que é a comunicação de um... Isso. Aqui está o a axônio, comunicação. Isso, né? a gente tem 2 neurônios aqui conversando um com o outro, né? Então, a gente tem isso aqui, esse encontro desses 2 neurônios é chamado de sinapse. Então, toda vez que nós aprendemos algo novo, a gente cria essas novas conexões.
Elas podem se desfazer com o tempo, que é muito comum, ou elas podem ser mantidas e fortalecidas. Então, aqui tem um neurônio que a gente vai chamar de pré-sináptico. Por que pré? Porque está antecedendo antes da ali na sinapse. Né? Então, ele está aqui desse lado. Ele é o pré-sináptico. E o pós-sináptico, ele está depois da sinapse. E essa conversa aqui, ó, essa mensagem que está sendo transmitida, são o que a gente chama, que vocês também já devem ter ouvido falar, de neurotransmissores. Então, o nosso cérebro aprende dessa forma. Então, tem o padrão elétrico e tem o padrão bioquímico. Químico, por isso que é neuroquímico. Isso. Né? É lindo isso. E esses transmissores, eles são vários, variados, né? Tem os mais famosos, os mais conhecidos. Mas tem a cambada que a gente tem nem pensa que ainda dá nome. E aí os cientistas e classificam ele de acordo com sua estrutura química. Então, sabe? Então, assim, são vários. E é essa comunicação aqui que faz a gente ter as redes neurais. Então, nós temos humanos adultos, 86 bilhões de neurônios, que se comunicam entre si milhares de vezes. Então, você imagina o número de conexões que a gente faz ao longo da nossa vida. É incalculável. Incalculável. É quase como se eu costumo brincar, como se a gente tivesse dentro do nosso cérebro, quase que uma galáxia inteira de comunicações. E de pontos, né? E é legal a gente pensar nisso no aprendizado. São 86 bilhões de neurônios. Neurônios. E ainda tem as células da glia. Sim. Que são as células que dão suporte, nutrição, proteção. Faxina. Então, assim, dentro do nosso cérebro tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa química, muito processo elétrico acontecendo. E cada vez que a gente reforça essa conexão, então, por exemplo, o pessoal aqui está nos assistindo, é o pessoal que gosta de neurociência. Então, já viu isso em algum lugar, já é entusiasta do tema, já leu alguma coisa. Essas conexões sinápticas aqui vão ser fortalecidas, porque elas já existem. Com certeza. Essas pessoas já entraram em contato. Estão chegando agora. E vão abrir. E vão começar. Novas conexões. Então, nesse momento, a gente está modificando o cérebro aí de todo mundo que está assistindo. Com certeza. Seja criando novas conexões, ou seja, estimulando as que já existem, fortalecendo essas. E quanto mais a gente pratica, mais fortalecida ficam essas conexões. Então, assim, é como se você estivesse naquela floresta que você falou, uma floresta densa, e você vai abrindo um carreiro, né? Um caminho, uma trilha. Você passa a primeira vez, passa de novo, até isso ir amassando e formando uma estrada. Uma estradinha, isso então, mesmo. assim, cada vez que você repete, essas conexões se fortalecem. Ai, Ana, mas eu vi um conteúdo há um mês atrás e já não lembro de mais nada. Claro, você não fortaleceu, fechou, você não lembra mais, não acha mais o caminho. Tem que praticar. Tem que praticar e repetir. Exatamente. Por isso que o aprendizado tem essa coisa. Pode tomar aguinha, por favor. Por isso que o aprendizado tem tão forte essa questão da repetição. Isso. E é tão lindo isso, que outro dia eu tenho uns sobrinhos netos fofíssimos, e aí criança tem aquela coisa, quando gosta de algo, repete. Aí você conta uma história, você repete. Isso já é um fortalecimento das realidades que são importantes e até de solidificar valores. E na infância isso é mais necessário, né? Eles precisam ter parâmetros. E o cérebro infantil, ele tá em pleno desenvolvimento, né? Então, a gente tem os primeiros anos de vida como sendo cruciais para essa... O nosso cérebro só vai terminar de se desenvolver na vida adulta, 20, 25 anos, né? Que é a última região a se desenvolver e finaliza a sua maturação. Então, ao longo do caminho, você vai construindo pilar por pilar de como vai ser esse cérebro adulto. Então, ele está sempre em modificação, né? Sempre. Isso é fantástico, porque não fecha no 25. Não. Você continua. Você ali, pode mexer no teu cérebro. Ali terminou a maturação das estruturas. Exatamente. Ou seja, não vai mais aumentar nada de tamanho, não vai modificar, não vai ter processos complexos fisiológicos que precisam acontecer, né? A gente nasce com os neurônios, mas eles precisam passar por longos processos de formação, eles precisam ganhar tamanho, conexões, eles precisam migrar para a região onde eles vão atuar, né? Então, assim, tem vários processos que acontecem na infância
para que o cérebro chegue aos 25 e termine a sua maturação. Física das estruturas. E ele vai aumentando as estruturas funcionais. Funcionais, as conexões, né? O nosso cérebro nunca deixa de aprender. Exatamente. Nunca. Até a velhice. Então, assim, tem vários seguidores meus que trabalham, são cuidadores de idosos, que me mandam mensagem. Ai, Ana, faz um vídeo na terceira idade, porque chega uma idade que as pessoas falam assim, me aposentei, agora eu não preciso aprender mais nada, não quero aprender mais nada, não vai fazer diferença nenhuma, sabe? E pelo contrário. Vai abrir as portas para o Alzheimer bater. Vai ajudar. Tu precisa ajudar essa reserva cognitiva, manter esse cérebro sendo desafiado, estimulado, principalmente na terceira idade. Com certeza. E é isso, nosso cérebro ele se modifica, se reorganiza a todo momento. Algumas fases da vida mais, outras menos, né, Ana? Sim, mas sempre está ali. A neuroplasticidade está ali. E como é que as emoções estão relacionadas nisso aí? Emoções, memória? Muito bem. Aí eu vou pedir para voltar naquela primeira imagem lá do cérebro. Ou você quer aquela toda coloridinha? Essa aqui, ó. Essa aí, aumenta essa aqui. Aí, Bru. Pronto. Boa. Então vamos lá, para a gente aprender alguma coisa, né? Para esse cérebro armazenar essas informações, a gente diz que o cérebro aprende quando ele armazena uma informação em memória de longo prazo. Então, a gente tem vários tipos de memória, né? Tem a memória de trabalho, a memória de curto prazo. Memória de longo prazo é aquela que você adquiriu, você armazenou e você consegue evocar a qualquer momento. Então, assim, se eu te perguntar uma coisa, você vai lembrar e vai me dizer o que é. Quem faz essa conversão de memória, principalmente memória de longo prazo, é essa região aqui em verdinha chamada de hipocampo. Tá ali, bem destacadinho. Ela tá aqui bem mostrada na imagem, no nosso lobo temporal, aqui do lado, na região aqui, profunda, né? Atrás da orelha, da implantação da orelha. E a gente tem essa estrutura, se chama hipocampo, Ana, porque ela tem esse formatinho assim, que se você olhar na peça anatômica normal, ela parece um cavalo marinho. E aí, o cavalo marinho, o nome científico é hipocampus. Então, Jura? Sim. Não sabia dessa curiosidade. E aí, eles deram o nome de hipocampo para essa região cerebral. Mas peraí, onde é que está o cavalo marinho? Não, o cavalo marinho é a analogia. Se você tira essa estrutura e olha ela anatomicamente... ela isolada. Isolada. Ela parece ter o formato de um cavalo marinho. Assim. Tá, entendi. E aí os cientistas... os cientistas são muito criativos. Muito assim, um cavalo marinho. Tá, sim, entendo. Aí deu o nome de hipocampo. Essa estrutura que converte, então, as memórias de longo prazo. Ela é uma das principais estruturas. As emoções entram aí, Ana, nesse campo, no nosso sistema límbico. A amígdala ali, né? Que uma das estruturas do nosso sistema límbico é a amígdala, essa em vermelhinho. Então, nosso cérebro agora, nesse momento, por exemplo, está sendo bombardeado por estímulos visuais, auditivos, de temperatura, né? Tem um ar aqui, tem as luzes. E o nosso cérebro não grava isso, ele tem que escolher o que ele vai gravar. Né? O que ele vai armazenar em memória. Quem diz para ele o que ele vai armazenar é o sistema límbico. Então, captura a nossa atenção, né? O que mais mexe com a nossa emoção, o que mais nos gera sensações, fica gravado de forma mais intensa no nosso cérebro. Seja pelo lado bom, seja pelo lado ruim. Então, assim, pode prestar atenção. Todo mundo já teve uma história que alguma pessoa muito boa, que é uma pessoa boa contadora de história, contou um caos. Pode ser engraçado, pode ser... E você grava aquela história que você sabe repetir ela com o máximo de detalhes. Porque quando aquela pessoa estava contando, você estava assim, nossa, uau. Quase criando uma imagem. Criando a imagem. A pessoa reforçando vai contando os sentidos. Isso, e aí você vai, nossa, o que vai acontecer? E tem o medo, e tem a surpresa, e você gravou, nunca mais vai esquecer, Ana. Porque a amígdala falou assim pro hipocampo, olha, grava isso aqui. Isso é importante. Grava, olha que interessante. Mesmo modo, as coisas negativas. Então, você passa por um trauma. Exatamente. Por um abuso, por uma coisa que te marca emocionalmente. Cria-se um alerta. O hipocampo faz assim, vou gravar. Porque eu não quero que aquilo se repita. E aí é um mecanismo de defesa. Então, assim, as emoções têm um papel fundamental no nosso aprendizado, por exemplo.
quanto mais emocionalmente envolvente for aquilo que você está vendo, que você está aprendendo, mais chance você tem de gravar. Então, assim, as nossas emoções, elas servem como um tempero, os flags, né? As marcações. Ó, vamos gravar isso, não vamos gravar aquilo. E aí, à noite, quando nós vamos dormir, nosso sono tão querido, tão amado, tão importante, o cérebro diz assim, bom, vou revisitar o que eu vivi hoje e vou ver o que eu vou gravar, o que não vai gravar. Durante a noite, durante o nosso sono, são consolidadas as novas memórias. Por isso que quando a gente fala de sono, a gente tem que, dentro da neurociência, ela é um lugar pilar, sagrado, é um pilar sagrado. É um pilar que se você tira, acabou. Cai tudo. Acabou. Cai tudo. Perfeito. Cai aprendizado, cai memória, cai atenção, cai foco. Capacidade de aprendizado, cai tudo. Tudo. Né? Que é onde se faz a faxina, né? A seleção dos conteúdos e a faxina. E tem uma faxina também durante o sono, uma faxina química. Desintoxicante. Uma faxina assim de sabão, vassoura e que a glia está muito envolvida, né? Muito. Que antigamente achava que era só para sustentar. Não, hoje células faz de sustentação. Muita proteção. Exatamente. Então, assim, durante a noite, os nossos neurônios, o cérebro está ativo, né? Dependendo do ciclo do sono, N1, N2, N3, REM, o cérebro está de diferentes, ativo de diferentes maneiras. Mas, em geral, os neurônios dão uma encolhidinha, assim, aumenta o líquor, que é um líquor que a gente tem dentro do nosso cérebro, essas células vão com a vassourinha aqui, ó. Jogando água, Jogando, sabe? Filtrando as toxinas, as microtoxinas, porque tudo isso é muito químico. Então, na química, quando você quebra moléculas em moléculas menores, você tem um resíduo. Metabólitos de substâncias que a gente usa. E vai se acumulando, pode se tornar tóxico. Então, hoje a gente sabe da importância do sono para doenças neurodegenerativas, para evitar doenças neurodegenerativas. E também para que elas não progridam. Isso, a progressão da doença seja mais branda. Exatamente. Né? Então, tudo isso é uma orquestra, né, Ana? E é lindo, né? Quando uma vai, né, assim, a gente não usa só 10% do nosso cérebro. A gente usa tudo. A gente usa usa disponível. Todas as áreas de maneira coordenada, ou em momentos mais, em momentos menos, cada regiões, mas todas elas precisam se comunicar para que esses processos complexos... Que a orquestra toque com harmonia. Em algum momento você escuta mais um instrumento, daqui a pouco tem o solo do outro, mas todo mundo está ali fazendo a sua base, a sua preparação. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Para que a música se faça de alguma maneira. Exatamente. Perfeito. Dentro do genético, quais os transtornos onde a genética se faz mais marcado dentro dos transtornos, dentro do neurodesenvolvimento? Dentro do neurodesenvolvimento, a gente tem alguns desses transtornos, por exemplo, aqueles que eu estudei no meu TCC, que são mutações do DNA que vão causar algumas deficiências intelectuais, algumas síndromes genéticas que a gente tem. Porém, quando a gente vai falando desse neurodesenvolvimento ativo, a gente pode ter, hoje, muitos genes que a gente sabe estão envolvidos com o autismo, por exemplo, do espectro do autismo. Então, Isso foi tão legal do autismo, Ana, porque durante muito tempo se falava da mãe autista, que era indiferente, que era fria, que causava a doença do filho. Isso foi tão ruim para certas mulheres. Foi terrível. Porque não ajudou. Não. Fez um massacre. E culpabilizou, né? Responsabilizou. E muitos pais largaram mulheres. Porque, assim, o índice de mulheres, quando tem um filho autista que fica sozinha, é muito maior que a média. E alguém tem que olhar para essas mães, né? De forma bondosa, de forma caridosa. Então, assim, o cérebro neurodivergente, eu digo assim, quando a gente estuda a embriologia, que é o estudo da formação do ser humano como um todo, e aí a gente olha a neurulação, que é a formação do sistema nervoso, várias etapas podem ocorrer erros inatos ao metabolismo, pode ocorrer erros genéticos, que a gente não tem controle sobre isso, e também alguns ambientais. Erros de produção também. Isso. É que as pessoas não param para pensar que na embriologia
é um volume de produção de células, De replicações de multiplicação. células, que se não fosse formação do ser humano, seria um câncer ambulante se reproduzindo enlouquecidamente. E o nosso corpo é preparado, tem sistemas de reparo. O nosso Exatamente. DNA se autorrepara. A gente tem mecanismos de reparo de DNA. Então, assim, o nosso corpo, esses processos são tão complexos que ocorrem para todos eles taxas de erros dentro da normalidade. Exatamente. Que o nosso corpo vai lá e detecta, a gente pode nascer, pode ter alguns neurônios disfuncionais. Que Mas são no todo, E aí vai lá a glia, vai lá, fagocita, exatamente. encerra, entendeu? Então, assim, o nosso corpo é preparado para esses erros. Ele já conta que pode haver erros e se Engraçado, ajusta. né? Que é uma inteligência que se autorregula. Autorregula. Né? É uma coisa tão deslumbrante. E complexa, né? Então a gente estuda. Complexa e deslumbrante, porque é como se sabe o erro, sabe corrigir o erro. Se a gente não atrapalhar muito, né? Com hábitos horrorosos, a natureza vai fazendo o papel dela. E dar esse ambiente adequado para que isso aconteça, né? Então, a gente sabe que durante a gravidez, agora não estou falando mais do autismo, né? Sim, mas, geral. assim, a gente sabe que durante a gravidez tem fatores, assim, síndrome alcoólica fetal, que hoje a gente sabe que, é muito prejudicial. A gente tem infecção por vírus, né? Tipo Zika vírus, que pode causar deformações no cérebro, né, microcefalia. Próprio Covid. Na gravidez. A gente tem também... e a gente precisa nutrir esse corpo, né, para que ele consiga gerar um cérebro saudável. Tanto que tem ações, né, por exemplo, adicionar ácido fólico, que é uma substância importantíssima. No pré-natal já porque se faz. tem que fechar o tubo neural. Para fechar o tubo neural, precisa de ácido fólico. Exatamente. Então, você faz uma ação pública, uma política pública de adicionar ácido fólico nas farinhas, sabe? Então, eu acho que conhecer os transtornos, e aí vem o nosso trabalhinho de formiguinha dentro do laboratório, porque vocês imaginam, para ser cientista é difícil, gente. A gente precisa driblar, assim, Sim. Eu quero estudar um neurônio específico para ver se ele está envolvido com... Eu estudo ele isolado, sabe? Numa placa de Petri. E tem limitações. Que é um flash, né? Daquilo tudo que está acontecendo. Eu não sei se vai se replicar quando... Fora dali, né? Mas alguém precisa fazer. Alguém precisa tentar. Exatamente. Né? Então, assim, hoje se avança muito. Pesquisa sobre o cérebro avança muito, Ana. Sim. Década de 90, que foi considerada a década do cérebro. Então, é Exatamente. muito recente, 90. Muito recente. Mas eu acho que a gente está indo bonitinho. Está andando assim. bem, né? E o interesse da população geral está acelerando esse processo. Isso é muito legal. E o avanço, a ciência é muito dinâmica, né? Então, assim, a gente vai avançando, o que a gente achava que antes era imutável, que não era mudável, né? A gente achava que o cérebro era um órgão muito mais estático, assim, no sentido de duro do que ele é. Hoje a gente sabe que ele é super plástico, super maleável. Né? A gente tem experimentos com camundongos mostrando a importância do ambiente para tanto formação epigenética, da né? epigenética, do que está em volta, tudo. modificando. Então, assim, a gente vai avançando. E aí precisa de uma pessoinha que vá lá e consiga levar isso até a ponta, né? Porque senão fica muito desconectado da vida real. Muito. Aí a gente fica estudando o detalhe, né? do detalhe, enquanto a vida está acontecendo. A proteininha, né? Que está lá dentro do neurônio, que está dentro... Que é importante também. É ciência básica, né, Ana? Exatamente. Mas assim que a gente... que a população geral tenha uma noção dessa complexidade, possa ir aos seus médicos e terapeutas e questione. Isso, perguntar. Olha, o que ela pode melhorar. Isso. O que tem de artigo científico? Não, o que eu posso fazer para melhorar meu sono? Que não passe por remédio? O que eu posso fazer para melhorar meu comportamento? Vem desse conhecimento básico. Né? Então, precisa de ciência básica. A gente precisa continuar fazendo ciência básica. Com certeza. E um outro braço que tem que ter da ciência é levar isso para a população. Para maior número de pessoas. E as pessoas têm interesse, Ana. Assim, eu lido muito com professores, né? Meu maior público, talvez hoje no Instagram, sejam professores. Impressionante. São professores que trabalham manhã, tarde e noite. E aí eles me mandam mensagem meia-noite dizendo... Ou sábado e domingo.
que planejando aula, sabe? É uma jornada infinita dos nossos professores. E aí, manda mensagem assim, Ana, eu tenho um aluninho, assim, assado, sabe? Tenho um laudo assim, tem muita tu me gente ajuda? Boa. Muita, Ana. Com sede de me dar uma luz aqui. Muita. E muita... E muito gestor também bom, sabe? Exatamente. Porque eu tenho... Assim, às vezes entra em contato comigo gestores de escolas, assim, Ana, a minha escola, eu sinto que os professores são um pouco mais conservadores, né? Métodos mais tradicionais. Eu queria trazer uma outra abordagem, eu queria trazer uma coisa diferente, uma coisa atual. Então, assim, a grande maioria, sabe, é muito entusiasta. É isso que eu tô falando. Entusiasta. A gente sempre tá vendo o copo vazio, mas tem uma massa que a gente não conseguia ver, e as redes sociais trouxeram essa visibilidade, que é sedenta de conhecimento. Mas a gente tem que falar uma linguagem que eles possam começar a raciocinar. Vamos pro repórter Pipinho, Bru. Olha só, peraí, deixa eu só... Bruno de luva. É só nessa mão. Ele sente frio a um ponto. Não, o casaco é quase um casaco de neve. Né? Ele bota aqui pra orelha não ficar gelada. Olha lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Tá bom. Vamos lá, minha querida. O Repórter Pipinho é uma hora que a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Então, essa comunidade hoje tem mais ou menos 2.300 pessoas que são pessoas que gostam do conhecimento. Tudo ligado a comportamento, mas tudo ligado à saúde, eles gostam. São pessoas de todas as idades, são pessoas de todos os profissionais, de todas as profissões. E essas pessoas, 15 dias antes de você vir aqui, a gente libera o teu Instagram, que no caso seja genética.neurociência, e elas vão lá e vasculham, sem te seguir, tá? E mandam as perguntas para cá. Então, a gente põe literalmente como elas mandam. Então, se tiver algum erro, a gente corrige, tá? Para não dar informação errada. Vamos? Vamos lá. Primeira, qual é a relevância da genética para transtornos neurológicos como autismo, dislexia e TDAH? Muito bem. A genética, em todos esses transtornos aqui, ela está presente, tá? Em umas mais, em outras menos, tá? Porque a gente diz o quê, Ana? Que dentro dessa grande área da genética, que o fenótipo, que são essas características que a gente enxerga, não estou falando só de transtornos, geral, tá? Tô falando de características, meu cabelo ser assim, a cor do meu olho ser assim, a minha estatura, a tua pele, a minha pele, tudo isso são características que a gente consegue ver e observar, quantificar, é o que a gente chama de fenótipo. Então, para eu ter essa característica final, eu tenho uma equação que é o somatório da genética, do background genético, mais o ambiente, certo? Então, somando genética mais ambiente, eu tenho as características. Então, em alguns deles, eu posso ter maior componente genético e menor componente ambiental. Ou epigenético. E outros vice-versa. Então, é como se fosse uma balancinha. Eu posso te dar um número exato de quanto é aqui e quanto é aqui? Não. Por quê? Porque cada vez mais a gente descobre genes que antes não eram relacionados, que não estavam, que a gente não conhecia, que se tornam envolvidos nesses transtornos. Então, no autismo, por exemplo, a gente tem X genes envolvidos com o autismo. Mas daqui a um ano, pode ter aumentado 10, pode ter aumentado 15, pode ter aumentado 20. Então, esse background genético aqui é importante, porém, a gente tem que focar no ambiente, que é o que a gente consegue modular. Então, a genética você não vai mudar. A genética tu não vai mudar. E a genética, a gente tem que cuidar para não cair no que a gente chama na biologia de determinismo genético, tá? Então, assim, quando você tem o nosso DNA lá completo, ele tem algumas predisposições, ele pode ter algumas variantes que são mais propensas a gerar um fenótipo, uma característica tal, mas tudo isso vai depender do ambiente onde pode destampar isso, genes que estavam quietinhos, que são melhores, ou genes que vão piorar
aquela situação. Exatamente. Então, assim, isso de determinismo genético que a gente fala é o que a gente tem que evitar. Não é assim, porque tá na genética, então, assim, vai ser assim, né? Vai ser sempre assim. Mas eu acho interessante, por exemplo, no caso desses 3 aí, porque a gente tira aquela culpa de que tudo era da educação. Não. Assim, eu costumo dizer, eu tenho TDAH. Eu me lembro que as pessoas chegavam no meu consultório, eu tenho. Eu falei, calma, querida, tem que ter genética. Sim. Vamos localizar a pessoa que passou esse gene. E né? São características que podem estar escondidas ali. Exatamente, né? Pode estar sutil. Familiar. E outra coisa é o espectro, né? Você tem várias manifestações ou fenótipos daquele quadro, né? Infinidade. Então, assim, e a gente tem que lembrar de uma coisa também, que é lá da biologia, que às vezes não é ensinado no ensino médio, que a gente tem condições onde um gene, que a gente chama de monogênica. Então, um gene está envolvido com uma característica em específico. Agora, a maioria dessas condições é poligenes. Então, a gente tem a combinação desse, mais desse, mais desse, mais desse, mais desse, vai dar um produto final. Agora, se eu botar um tiquinho desse, um monte desse, um pouco desse, vai dar outro. Entendeu? Então, assim, é uma infinidade de combinações que você pode ter, de variantes genéticas, atuando ali em todos esses e em muitos outros, né? Quando a gente fala da dislexia, também tem vários graus. Explica pra gente a dislexia. Porque eu acho que o autismo e o TDAH, eu acho que as pessoas até já estão mais familiarizadas. É uma dificuldade do processamento da linguagem, tá? Então, no nosso cérebro, a gente tem 2 áreas bem conhecidas, que é Broca e Wernicke, ou Broca e Wernicke. Pega essas 2 áreas. Que a gente tem... Está no lobo esquina de lobo parietal com temporal. Mas eu não tinha ali na imagem. Não tinha. Não tinha? Não tinha. Acho que não. E aí a gente... Áreas da linguagem. Aí você bota aí, Wernicke, que vai aparecer. E a gente vem descobrindo outras também, Sim, Ana. Claro, então, mais clássicas, né? Essas 2 são as mais clássicas, envolvidas com a linguagem. Então, a dificuldade de ler, de escrever, Porque você tem a dislexia para linguagem, escrita e a falada. E a falada. Exatamente. Porque tem gente que acha só escreve mal. Não, pode, muitas vezes. Porque são áreas diferentes do cérebro. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de estruturas diferentes do nosso cérebro, que estão localizados em regiões diferentes e que podem ter passado por algum transtorno. Lá, ó. Sim. Essa área aqui que eu queria falar, da leitura também, que não é a de Broca e Wernicke. Essa azulzinha aqui, parieto temporal. Isso. Que aqui, a vermelhinha. Da falada. Essa isso. é da falada. E da escrita e da produção da fala. Essa daqui é muito da alfabetização, pessoal, da alfabetização. A gente chama essa região aqui de caixa de letras do cérebro. Na que tradução já fica um pouco mais perto do occipital, visual aqui. Fica mais perto do aqui, né, da nuca. Occipital, assim, occipital. Esse aqui, bem aqui atrás. Então aqui é fundamental na alfabetização, que aí tem a questão da ortografia. Isso, do reconhecimento de símbolos. De letras, tá? E aí a gente tem essa aqui da frente, que é da articulação bem... do som. Do som das palavras. Então, aquela dificuldade, bem fono, sabe? Então, vejam que todas essas áreas conversam entre si, tem conexões, mas você pode ter disfunção em somente uma delas. Essa verdinha seria a clássica, a Wernicke... não seria. Não é nenhuma. Não, nem outra. Nenhuma dessas. Tá. Ó, Wernicke. É que essa também não tá boa, não. Também não, né? Não, porque seria mais aqui em cima. Que seria mais pra cima. Né? Eu acho que não é boa essas imagens pra gente não usar. estão, mas... Porque também como tá em dimensão, e aí ela perde a profundidade. Tá, vamos falar essa que tá mais em cima aqui. Tá? Então, essa bem da frente é bem fonética, tá? Então, da articulação das palavras. E aquela mais de trás ali, que é óccipo parietal,
mais responsável pela palavra mesmo, pela palavra escrita, pela leitura, leitura espelhada, escrita espelhada, né, que a gente tem. E aí embaixo lá que tinha a caixa de letra do cérebro. Que é a alfabetização. Da alfabetização. E é muito legal, Ana, que, vamos pensar assim, eu me alfabetizo com uma idade X. Antes disso, será que essa região cerebral ficava sem nada? Né? Ficava sem função? Não. Nunca existiu o cérebro. Ela reconhecia a face. Então, assim, essa área reconhece muito decifração de quem é aquela quem pessoa. se aproxima. Pai, a mãe, o tio, sabe? Reconhecimento de faces. E a partir do momento que você se alfabetiza, essa região passa a decodificar esses símbolos, letras. Que não deixa de ser imagens. E não deixa. E essa imagem da face passa para o outro hemisfério. Perfeito. Então, a gente tem, exemplificando muito bem isso que a gente está falando, de que o cérebro se reorganiza o tempo todo. E se comunica entre todas as áreas. Porque você escreve, né? Você pode estar escrevendo e estar falando ao mesmo tempo. Né? Então, você está decodificando aquilo que você está escrevendo, você está articulando isso que você está fazendo. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, por isso que quando a gente fala esse neuromito de que a gente usa 10% do cérebro, mito isso não mesmo, é muito mito. É muito ultrapassado. Não tem como essa máquina ser usada somente 10%. Muda a função, a funcionalidade que ele vai trabalhando. Isso, muda a ativação dessas áreas, né? As trilhas. Então, isso, novas vai trilhas, desativa. Exatamente. Né? Então, vamos voltar para lá. Então, aqui a relevância da genética. Você já explicou direitinho. Do ambiente também. Da epigenética, genética. Né? Perfeito. Não tem uma porcentagem, tá? Sim, não vou te não dizer, tem, assim, até porque varia a apresentação. E assim, né? Como é que eu Mas vou dizer importante. que é importante? Tem uma marcação. Tem um cunho. Tem um cunho genético. A gente consegue identificar genes Por isso que eu tô relacionados falando, a isso aí. não tem autismo sem genética. E tem um cunho genético. Né? Não tem TDAH Às sem vezes genética. não é uma coisa dominante, não é uma coisa assim, veio do pai, veio da mãe, Não, são variações que podem ter... a genética do pai e da mãe... Contribui. É um traço. Não chega a ser um autismo que preenche todos os sintomas. Um traço oculto, né? Ele tá ali. Um traço. Vivendo. Né? Que você vê muito sutil. Às vezes é muito sutil. Muito. Próxima, Bru. Como o cérebro consegue se adaptar e aprender coisas novas, mesmo diante de desafios? Muito bem. Eu acho que eu reformularia aqui, né, Ana? Um pouquinho. Porque eu acho que é através dos desafios que o cérebro se adapta para aprender coisas novas. Então, assim, nós temos uma rotina onde a gente fica dentro de uma zona de conforto, né? Falando, a gente tá com a escova, com a pasta de dente no mesmo lugar, a gente tem um assento preferido na mesa que a gente gosta, uma xícara que a gente gosta. Então, aquilo ali vai sendo um automático. A gente vai estar andando no reproduzindo num piloto automático. Chega um momento que você precisa se desafiar, estimular esse cérebro. A gente já falou ali, né, da neuroplasticidade, dessa capacidade do cérebro aprender. Abrir novos caminhos, né? E assim, é coisa pequena, Ana. Esses dias eu estava fazendo uma live no Instagram falando exatamente disso. E aí eu falei assim... Vocês já tentaram um dia jantar com os talheres invertidos da sua mão dominante? Porque você vai prestar atenção, vai ser difícil, vai ser um desafio. O teu cérebro vai focar naquilo que você está fazendo, tá? E aí foi muito engraçado, porque era à noite, uma seguidora falou assim, estou fazendo isso agora, meu Deus, é impossível. Então, assim, ela tava, sabe, assim... Coisas pequenas no dia a dia. Escovar o dente com a mão não dominante. Você vai ficar ali... vou me esforçar, vou me concentrar. Então, o cérebro, ele precisa ser desafiado, estimulado. E nem é assim só, né? O pessoal fala muito, jogar xadrez, fazer cruzadinha, jogo da... Sim, isso estimula muito. Mas a gente sair da zona de conforto, aprender coisas novas, se desafiar... A gente sabe que o cérebro se molda para isso, que a gente tem essa capacidade. A gente precisa aproveitar, né? Caminhar, né? Se você de manhã caminha sempre para a direita, começa pela esquerda. Faz um caminho novo, sabe? Exatamente. Muda. São pequenas coisas que fazem o nosso cérebro já ter mais alerta e atenção naquilo que ele está fazendo. E abrir a possibilidade de um novo aprendizado. Exatamente.
Então, assim, desafiar o seu cérebro. É absolutamente necessário. Já desafiou o seu cérebro hoje? Sempre se pergunta Perfeito isso. Próxima, Bru. Qual a importância de trabalhar regulação emocional em crianças com TDAH ou transtornos de comportamento? Importantíssimo. Eu acho que a regulação emocional em crianças, vamos falar não dos neuroatípicos, vamos falar dos neurotípicos primeiro. A regulação emocional em criança, trabalhar, estimular, né? A regulação emocional é muito importante, porque tem uma fase do neurodesenvolvimento onde a amígdala, aquela estrutura que a gente mostrou relacionada às emoções, ela está hiperativa. Então, ela está mais ativada na infância do que vai estar na vida adulta. Então, essa criança, ela não consegue se autorregular. E, além disso, uma das outras, outra estrutura responsável pela regulação emocional é o nosso córtex pré-frontal, que em crianças não está desenvolvido. Então, é o córtex pré-frontal que dá uma segurada na amígdala, diz assim, opa, peraí. Menos. Faz um controle de impulsos primitivos, tipo, não bate no coleguinha porque não pode. Isso criança não tem, né? É um turbilhão de emoções a todo momento. Criança neurotípica, né? Isso eu tô falando. Então, nas neuroatípicas, isso tem que ser mais trabalhado ainda, né? Quando a gente fala tanto do TDAH, mas eu acho que mais ainda no autismo. Autismo, no transtorno opositor desafiador, TOD. Então, assim, as crianças, essas crianças neurodiversas, elas precisam elas próprias mesmo fazem, né? No autismo tem através das estereotipias, né? Elas tentam né? autorregular, se acalmar, né? Então, assim, trabalhar isso, intervenção precoce é a primeira coisa de terapias. Por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Muito. Né? A gente não canso de bater nessa tecla, porque a partir daí você consegue fazer uma intervenção muito mais eficiente, né? Pegar um cérebro muito mais plástico, que é muito mais fácil de ser regulado, de ser trabalhado, de ser estimulado. Sim, abrir uma trilha, né? Então, é essencial. Não só nos transtornos, né? É interessante que a gente vê pais e mães em shopping, em aeroporto, a gente vê muito isso. A criança começa a desregular e, ao invés de ajudar a regulação, ele fica assim, não vou mais falar com você. E não sei, aí começa a se desregular. Sim, o adulto. Então, assim, quem é o adulto da situação? Exatamente. Porque você, no momento, tem uma hora, você tem que acolher aquela desregulação. E quem tem o córtex pré-frontal já maturado? É o adulto, né? Então, a gente tem que servir como mediador e servir ter um papel desse córtex, ajudar essa criança, sabe? Então, eu vejo, assim, que tem a questão também a emoção está muito relacionada com uma rigidez cognitiva, uma coisa de inflexibilidade. Ou então, o que os outros vão pensar? Eu vejo muito isso, por exemplo, dentro de avião. Porque tem uma coisa hoje, uma fobia de criança, né? Porque eu vejo as crianças começam a chorar, as pessoas... Gente, não me incomoda. Se me incomodar, primeiro eu vou saber se isso pode ajudar de alguma maneira. Mas se estiver muito longe ou não vou intervir, se não for necessário, claro que você tem que deixar ali, eu vou acatar aquele choro, porque é um choro que é normal que ocorra. E criança chora. Chora, né? Mas aí já fica assim, como assim? Não. A gente já chorou. E aí isso sobrecarrega os pais também, Ana, né? Que ficam naquela ânsia. Ficam naquela tentativa, de resolver, assim, desesperada. Então, assim, não eu digo pra todo mundo, não tem como sair do avião. Então vai ter que todo mundo lidar com aquela situação. Ou então pede pra sair, como? E a gente, é bem, eu acho que essa é a definição, assim, quem são os adultos dessa relação, né? Então, assim, os adultos a quem cabe esse acolhimento, né? E acolher essas emoções da criança, né? Entender que é um processo, que todo mundo foi criança, né? Então, assim, muita paciência, né? E muito estímulo. Eu acho que, assim, regulação emocional pode ser trabalhada e deve ser trabalhada desde pequenininho. Desde a infância, da primeira infância. Perfeito. Próxima, Bru. Crianças com TDAH podem desenvolver ansiedade?
podem. Muito. Então, assim, o TDAH... Eu diria que não tem TDAH sem ansiedade acoplada. Porque, assim, é um pacote. É um pacote, né? exatamente. É um pacote que vem e a gente estava falando com a Sandra, né, de estratégias. Assim, eu acho que você pode desenvolver estratégias para lidar com essa ansiedade. Mas que ela virá, Mas que ela vem em algum momento. Até por essa questão do... Eu acho, Ana, da questão do nosso... No cérebro tem um sistema chamado sistema foco-atencional. Então, assim, a gente não consegue prestar atenção em tudo que está acontecendo, né? Porque a gente tem vários estímulos chegando, sendo processados. É como se você... Eu gosto de dar esse exemplo. Você ligasse uma lanterna onde você quer dar foco, né? Então, assim, você... Ele vai selecionar. Bota a lanterna. Então, assim, ó, pro cérebro, vou ler, tá? Vou ler. Sento aqui e vou dizer, vou ler. Isso é um tipo de circuito, né? Que você vai ler. Outra coisa é você se manter nessa leitura ignorando todas as outras possibilidades que vão surgir. Pessoa falando, telefone tocando, televisão já ligada. Atenção sustentada. O marido chamando, a criança correndo. O cachorro querendo atenção. Então, assim... Essas pessoas que possuem esse déficit de atenção, que pode ser ou não junto com hiperatividade, sofrem disso porque não conseguem se manter naquela função executiva ali, né? Do controle da sua atenção. Tem uns que não conseguem nem começar, que são procrastinadores. Então, assim, não consegue dizer assim, vou sentar e ler esse livro. E sabendo que você tem que sentar e ler esse livro, isso vai te tornando vai gerando ansiedade também. Bomba de ansiedade. Exatamente. Porque você não consegue, com você mesmo, cumprir aquilo que você combinou com você mesmo. Você tem que treinar essa atenção. Não Muito. É só a medicação. Não. Que eu vejo gente assim, não, tem que tomar o remédio. Talvez, em algum momento, sim, né? Mas... se não treinar essa coisa da leitura, essa coisa do desligar o celular, né? Tirar essa coisa de você ficar num quarto mais isoladinho, ou falar, gente, não... Menos estímulo. Menos estímulo? Não consegue. E é exatamente isso, porque a gente tem a gente tem dois tipos, assim, para resumir, assim, simplificadamente, a gente tem dois tipos de atenção, né? Que é aquela reflexo, que é que, assim, alguém chama meu nome, toca uma buzina, toca um interfone... Eu não controlo isso, é um reflexo. Então, eu vou... Opa! Alguém diz, Ana! Opa! Né? Então, assim, só aí você perdeu a tua atenção. Aí você vai ter que recomeçar do zero. Aí, imagina você tá com uma TV ligada, você tá com um telefone ali, uma notificação... Aí surge uma notificação, plim! Você faz assim, ó. Você nem pensou em fazer isso. Você pode até nem olhar. Mas se você tiver aquele som, você já aqui, desfocou. Olhou, sabe? Eu desligo. E o melhor é deixar longe. Eu deixo em outro cômodo. Ou desligado. Que nem de noite. O ideal é desligar o celular. E não botar só... Modo avião ajuda? Ajuda muito. Sim. Mas desligar é a perfeição. E criar... eu tenho essas... E tudo isso são desenvolver técnicas, né, Ana? Pra gente conseguir conviver com as nossas limitações. Então, assim, quando eu vou estudar, eu deixo em outro cômodo. Porque eu sei que não está acessível, não vai chegar mensagem. É que nem a geladeira, se estiver longe, a gente pensa aí 3 vezes. Vou ter que ir lá buscar. Eu deixo água sempre por perto. E hoje, no nosso dia a dia, né, na forma como a gente vive a vida, muitas vezes a gente tem feito essas coisas, pegar o celular ali no meio e tá assim, só rolando o feed, nem sabe. Sabe quando você abre assim, nossa, o que eu vim ver aqui? Não sabe nem o que tá procurando, não porque sabe. você se perde. Porque aí você sai daquele foco, vai fazer outra coisa, né? Exatamente. Tem pessoas que gostam de ler no digital, assim, né? Eu não é minha praia. Nada pra mim substitui o livro Não físico. é minha praia porque eu me distraio facilmente. Então, se eu tô com... Tem mais chance de ter um barulho, de ter uma notificação, de ter um... Parece que você não... O meu cérebro, assim, parece que quando eu tô lendo no digital, eu tô meio que dispersa, sabe? Ele tá esperando que entre outras coisas. Outra coisa. É muito fácil de eu abrir outra aba. Não, só vou ver uma coisinha aqui e volto. E o livro não. Pegou na mão, sentiu o cheiro, tá aqui, tá contigo. Você tem um compromisso, né? E você vê o teu avanço, né? Assim, Exatamente. nossa, já tô na metade. Não, falta muito. Não, falta pouco. Isso mesmo. Então, assim, eu acho que
principalmente quem tem esses transtornos tem que criar estratégias, sabe? Para fragmentar as atividades é muito importante para o cérebro. Então, assim... Dá o tempo, né? Dá um tempo, fazer uma pausa, né? Além de... Às vezes você pega e faz um checklist, é muito bom para quem tem TDAH fazer um checklist. Mas aí você olha aquele 12 itens que você tem que fazer no dia, você fala, meu Deus... Não existe. Não vou nem começar. Não existe. Eu costumo dizer, se você botar 5, se comprometa com os 2 primeiros. E fragmentos Exatamente. de coisas. Então eu vou fazer esse pouquinho aqui disso, vou fazer uma pausa, vou fazer... né? E a gente vai se conhecendo. Quando eu escrevi... E dá tempo para desenvolver. Dá tempo. E assim, perguntam de técnicas de estudo, eu digo assim, para cada um funciona de uma forma diferente. Nós temos cérebros diferentes. Então, assim, para mim, Pomodoro foi muito bom para escrever minha tese. Mas eu tive que adaptar também. Então, tinha partes onde eu trabalhava mais, trabalhava melhor e deixava um Pomodoro um pouco mais longo, porque eu estava... O que é o Pomodoro? É uma técnica de estudo. Tá. Eu falei, é molho de tomate. Agora... É uma técnica de estudo que vem daí. Você cronometra um tempo de estudo e um tempo de pausa. E se chama Pomodoro porque o cronômetro que foi usado pelo inventor era de tomate. Tá. E aí, apitava e... tá na hora de pausa. Entendi. Geralmente, assim, 25 minutos de trabalho, de concentração, 5 de pausa. Só que isso foi ganhando modificações ao longo do tempo. Tem que ser, porque parar 25 e se dispersa, leva uma hora pra voltar. Mas aí tem que seguir, né? Não, aí, com certeza. 25. Tem até aplicativos que você coloca quanto tempo, ele avisa. Então, assim, a partir de agora... Só que aí, de novo, você vai ter que estar com o celular aqui, né? E aí, esses aplicativos... O que cria uma tentação para ver o que está entrando. Tem alguns que bloqueiam a tela. Então, assim, enquanto tá na técnica, você não consegue acessar outra coisa. Porque bloqueia tudo. Aí faz 25 minutos, 5 de pau. E é 5 mesmo, assim, volta, É 25, 5. E aí você pode ir adaptando. Então, assim, eu fazia essa técnica. Quando era um assunto mais chatinho, mais denso, eu fazia os 25. Quando era um assunto que estava escrevendo ali a tese e ia mais, botava 40 e descansava 10. Então, assim, ia adaptando porque cada dia é um dia, né, Ana? Tem dias que nós estamos mais dispostos. Você rende mais. Menos, Tem dias que eu consigo ir direto 1 hora, 1h30. Não precisa parar. Aí eu paro 15 minutinhos, assim, pra andar um pouquinho, pegar uma água, fazer um xixi. Dar uma oxigenada no cérebro. Fazer um xixi, aí a gente faz isso. Próximo, Bru. Existem genes específicos que estão relacionados à condição como TDAH ou autismo? Sim, a gente falou um pouquinho, né? A gente já falou. E do autismo, muito mais, assim. Muito mais genes específicos, não específicos, mas com variantes que causam predisposições para o autismo do que para o TDAH. Apesar de a gente ver também familiar, né? Assim, o TDAH da família, a gente vai rastreando. Mas no autismo, muito mais. E a gente vai descobrindo... Mais estudado, né? Muito mais estudado. Mas que nem tu falou, né? Por ser um espectro a gente precisa exatamente. Muita gente para fazer um estudo robusto para conseguir identificar, nesse teve essa variação, nesse teve outro, nesse teve outro. Se a gente lembrar que cada ser humano é único, aí, querido. E cada cérebro é único. Cada bolo. Isso, é diferente. Tem uma pitada diferente. Cada cérebro, né, Ana? Exatamente. É a neurodiversidade que a gente... Então, assim... Dentro da neurotipia existe a neurodiversidade. Então, assim, apesar de nós sermos todos da espécie Homo sapiens sapiens e nós passarmos por processos biológicos, fisiológicos, muito similares, e os mesmos, a gente tem experiências únicas. Totalmente diferente. Que vão formando aquelas redes neurais que nós falamos de forma muito única. Exatamente. Então, a gente tem que cuidar muito, Ana, quando a gente fala assim, o método universal para você fazer isso. Universal como, né? Pra quem, então, assim, né? para quem? Universal para mim, para você, vai funcionar para todo mundo? Não vai. Eu acho que você vai pegando pedaços de métodos e vai compondo adaptando. É aquilo que a gente falou. O Pomodoro funciona para mim? Funcionou, mas tive que adaptar. Para você não vai funcionar, porque você prefere trabalhar mais e
Então, assim, se conhecer... Até funciona, mas eu tenho que redistribuir esse tempo. E outra coisa, Ana, que a gente precisa falar é que respeitar essas diferenças, exatamente. né? Então, assim, entender... E professores são muito bons nisso. Acho que são os melhores. Porque eles têm uma sala com 30, 35 alunos, onde uns super acompanham, outros estão e outros ficam. Então, assim, ele tem que lidar diariamente com essa diversidade. E chegar no final do ano e apresentar aqui, ó, relatório, ó, como é que evoluiu fulano. Eles lidam com isso no dia a dia. No dia a dia. Terapeutas também, né? Os professores mais, porque estão juntos. A horária é maior. E também porque eles estão todos juntos, né? Exatamente. Não é assim... E tem a coisa de você olhar, não comparando, mas entendendo o neurodesenvolvimento de cada um. E esses professores são ótimos, assim, em fazer estratégias mais personalizadas, né? Então, eu sempre falo para professores, o que vai funcionar para o João, talvez não funcione para a Maria, né? Então, a gente, sabendo o conhecimento biológico básico, você consegue começa a criar e adaptar. Eu falo que a neurociência para professores, aplicado à educação, né, que a gente chama de neuroeducação, ela serve justamente para isso. Acho que 3 pontos principais. Entender os mecanismos fisiológicos básicos do que acontece no cérebro, como que o cérebro retém essa memória, aprende, tem o foco. Porque é uma informação importante que não está na grade curricular, né? Então, assim, eu gosto de fazer uma analogia, ela parece um pouco esdrúxula, mas ela é boa para ilustrar. É como se você tivesse um carro e você fosse levar ele no mecânico para mexer no motor. Estragou o motor do teu carro, aí tu leva no mecânico. Esse mecânico que você levou, ele não entende de motor, ele não conhece motor, ele só conhece de carro. E aí ele vai lá, ele vai mexer uma coisa aqui, ele vai tirar ali, ele vai tentar, e funciona. E você sai de lá feliz da vida, porque... Pra parar novamente. O teu carro tá funcionando. Funcionou, vida que segue. Professores são tipo mecânicos. E o cérebro é como se fosse motor. Então, professores são muito bons em ensinar, em alfabetizar, sem ter o conhecimento de como o cérebro funciona. Porque isso não tá nas grades curriculares. Então, assim... Não é que os professores não ensinam. Os professores ensinam muito bem, obrigada. Os professores são muito dedicados. Apesar de. Agora, imagina você entregar uma ferramenta, um novo conhecimento e dizer assim, ó, olha, vamos olhar aqui para esse lobo, para essa região do cérebro. Pode ter esse probleminha, daí a gente pode estimular dessa forma. Vamos pensar juntos a melhor estratégia. Então, entender os processos fisiológicos faz com que a gente pense em práticas pedagógicas, e aí eu gosto de inverter de novo a ordem. Porque eu digo assim, professores e terapeutas, às vezes, eles pensam práticas, né, exercícios, atividades, que vão acabar estimulando a área X do cérebro. Eles pensaram uma atividade, aplicaram, e essa atividade funcionou porque estimulou a área X e cumpriu a sua função. Mas a gente pode inverter essa lógica e dizer assim, bom, eu quero estimular a área Y do cérebro. Como é que eu vou fazer isso? Vou pensar uma atividade assim, porque eu quero estimular a linguagem em um disléxico. Aí você inverte essa ordem, né? Então, esse conhecimento, a neurociência para professores, ela empodera. Com certeza. Ela serve como um respaldo. Mapa. E também de navegação naquele cérebro. Exatamente. Um respaldo científico também para pais, sabe? Para você sentar com o pai e falar assim, olha, pai, eu tenho observado no Joãozinho, assim. E aí tem uma região aqui no cérebro que eu queria que fosse mais estimulada. Vamos pensar... Vocês podem fazer em casa assim, isso enquanto que eu tô fazendo aqui. Exatamente. Perfeito. Essa parceria. Então, perfeito. E você consegue explicar. Eu tenho uma aluna de um curso minha que ela me deu de forma muito lógica. Né? Ela me deu um feedback muito legal, que ela falou assim pra mim, Ana, eu consegui sentar com o pai e mostrar, apontar pra ele, dizer, olha, vamos pensar coisas juntos pra gente melhorar isso e isso. E aí chegou na avaliação, X meses depois, ele falou, nossa, como ele melhorou isso. E aí ela falou assim, nossa, eu fui capaz de explicar. Ele passa a ter olhos de ver. Exatamente. Porque senão eu não posso ver aquilo que eu desconheço, né? Isso. O conhecimento empodera. Exatamente. Próxima, Bru.
Quais são as principais dificuldades que professores enfrentam ao trabalhar com alunos neuroatípicos e como podem superá-las para criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo? Perfeito. Tenho trabalhado muito com os professores e acho que o principal problema é isso que a gente vem conversando, assim, que geralmente são muitos alunos, né, dentro das salas de aula, cada um com o seu ritmo de aprendizado, cada um num estágio diferente desse ritmo escolar e, principalmente para neuroatípicos, a falta de estrutura e recursos pedagógicos dentro das próprias instituições de ensino para acolher. Então, muitos chegam com laudos escritos e falam assim, meu Deus, como é que eu interpreto isso? O que eu posso fazer para ajudar o Joãozinho? Então, assim, conhecer para superar, né? Conhecer para conseguir criar um ambiente a partir desse conhecimento. Então, assim, é um caminhar, que nem eu falei no começo, acho que a neurociência, ela traz uma visão, um aspecto desse todo, né? Porque tem as questões psicológicas, tem as questões ambientais, sabe? Então, tem todo um conjunto. É mais um ingrediente. Mas, eu acho que a neurociência, ela vem para não sei se explicar, mas para mostrar os processos que acontecem e aí faz aquela viradinha de chave que a gente falou. Ah, então é isso. Meu aluno faz isso mesmo. Ah, então é por isso. É mudar a lente por onde você vai ver. Ampliar. É botar mais uma modulação da lente de visão. E não é... E eu chego para trabalhar com professores muito respeitosamente, Ana. Porque não, tem que ser. Eles fazem mágica com o que eles não sabem. Exatamente. É isso mesmo. É tipo assim, eu vou tentar... E fica muito mais fácil quando você dá o conhecimento, porque eles têm mais experiência até de criar soluções. Isso. Aí eles pensam assim, então é isso. Bom, e será que se eu estimular de tal forma... Daí eles vão lá, eles são bons cientistas também, porque eles vão lá, testam. E aí, ali funcionou. E aí você vai gerando aquilo que a gente falou no começo de aplicabilidade. Exatamente. Então, assim, aquele conhecimento que algum cientista, algum dia foi para o laboratório e descobriu, agora ela está sendo aplicada na vida real. Na vida do Joãozinho dentro da sala de aula. Fazendo a tal revolução. Aí termina o ciclo. Exatamente. Aí, senão para mim, falta um sentido, sabe? Exatamente. Então, por isso que hoje eu me sinto muito realizada trabalhando com essas pessoas, com esses profissionais. Todos os profissionais que me procuram, eu já digo para eles, eu tenho certeza que vocês já são excelentes profissionais, porque você está em busca, né? Que nem falou assim, depois de uma jornada exaustiva, ir lá procurar, querer ler, querer saber. Ai, olha, eu vi isso, será que é real? Você podia falar um pouquinho mais disso. Isso é muito legal. Então, assim, a pessoa busca, é ávida. Exatamente. Então, eu acho que os professores são muito bons nisso, assim, nesse manejo das diversidades que ele enfrenta no dia a dia. E cada professor faz o seu melhor, assim, tentando pensar, planejar, né? A minha mãe trabalha com educação infantil, então ela também me manda, tem uma assim, o que eu faço? Me ajuda. Isso é muito legal, então, né? a gente contribui, tentando, né, Ana? Perfeito. Como a gente consegue. Perfeito. Próxima, Bru. Gostaria de saber se quem tem o diagnóstico de dislexia ou descalculia necessariamente tem TDAH e por que essa comorbidade caminha com transtorno? Resposta número 1, não. Não. não, porque a dislexia, né, da linguagem, a descalculia dos números, elas são superáveis no sentido, assim, de você tem um diagnóstico, às vezes é um atraso, às vezes é um espelhamento de letra, que escreve espelhado de número. Então, isso aqui é super... com intervenção precoce, esse cenário se modifica de forma relativamente fácil. Se torna um adulto disléxico, né? Você conhece pessoas que dizem, eu sou disléxico, então que perduram essa dificuldade ao longo da vida, mas não necessariamente é um TDAH, né? Não. Pode então, assim, ocorrer. Mas não é a regra, pelo contrário. Não é a regra. Então, assim, são coisas diferentes, né?
são cenários diferentes. Podem caminhar juntos, sim. E aí a gente tem o pacote, aquele que a gente falou. Que a gente observa comorbidades, porque justamente, Ana, se a gente pensa no aspecto biológico da coisa, quando você tem uma disfunção em alguma área cerebral, como a gente falou, ela não está isolada, muito pelo contrário, ela se comunica. Então, de repente, isso, como esses neurônios estão chegando, partindo dessa área disfuncional, indo para outras áreas, que a comunicação que chegue lá, chegue defeituosa. Exatamente. Chegue disfuncional. Né? Então, assim, as comorbidades vêm disso, né? Que é quando você encontra mais de uma característica que caminha junto com uma principal. Mas essa aqui... Não é uma regra. Não é uma regra. Pelo contrário. Próxima, Bru. No caso do TDAH, a procrastinação pode ser uma forma do cérebro se proteger do burnout? Não sei se do burnout em si, né, Ana? Acho que não. Eu acho que não também. Sinceramente. Porque, assim, ó, a procrastinação, ela vem dessa dificuldade daquela... Não, o cérebro não cria isso para proteger do burnout. O cérebro nem sabe o que é o burnout. O burnout vem e te derruba, né? Então, tem relatos, assim, que a pessoa tá dentro do carro e não sabe... Dá um apagão, dá um tilt. Quase uma dissociação, né? Isso, não sabe para onde está indo, da onde que veio, qual é o nome. Então, assim, o cérebro tem formas de se proteger contra outras coisas, traumas, memórias. Mas não seria isso no caso do TDAH, E a procrastinação do TDAH, ela vem dessa dificuldade de foco, da lanterna, lembra? De manter de priorizar. Assim. Então, assim, agora eu vou fazer isso. Bom, vou tomar meu chá. Bom, mas tu viu que tem uma coisa aqui no chão. Aí já não tomou mais chá. Dispersa totalmente. Então, vem disso, né? E tem TDAH que consegue começar a se organizar, mas não consegue manter o foco sustentado, a atenção sustentada por minutos. Muito tempo, né? exatamente. E aí já foi. Então, isso aí não, não. Com certeza não. Próxima, Bru. Por que pessoas no espectro autista têm dificuldade em reconhecer emoções dos outros? Isso sim, isso existe, isso é muito real, muito presente, né? Dentro do espectro todo, com mais ou menos. Menos, exatamente. Então, assim, olhar e não saber interpretar. Porque nós que somos neurotípicos, a gente consegue socialmente... Né? Ter uma ideia do que você... se você tá gostando daquilo, se você não tá gostando. Né? Então, tô conversando com uma pessoa, ela já faz uma cara meio... Você tá agradando, tá desagradando. Tu vê que, sabe, tu vai... vai palpeando, né? Vai tateando ali, vai encontrando essas mudanças microfaciais, né? Muito rápidas. E que a gente tem essa facilidade de identificar... Aqui não acontece. Então, vamos falar de crianças, né? Por exemplo, é aquela criança que não consegue entender o que está acontecendo, não consegue reconhecer quando o coleguinha fala alguma coisa, né? Tem a coisa da literalidade também, que é muito literal, e não consegue se relacionar, se conectar emocionalmente com muitas pessoas. Às vezes pode ser aquele autista que não gosta do abraço, do toque. Exatamente. Então, assim, essa dificuldade... que é presente no autismo, a gente tem estudado, assim, né? O autismo, como a gente falou, é um espectro. Então, assim, o que a gente encontra nos diferentes níveis é muito variável, mas pode ter relação com os neurônios espelho. Exatamente. Nós temos um grupo de neurônios que a gente chama de neurônios espelho. E eles são muito fascinantes, assim, porque eles aprendem pela repetição do outro, né? E eles entram... espelhamento do espelho, outro. Por isso que se chama espelho, Exatamente. Né? Então, assim, eu olhar no outro, eu reconhecer no outro, eu repetir o que o outro faz. Então, assim, se eu tô tomando esse chá e eu mapeio aqui os neurônios espelho da tua cabeça e você tá olhando tomar esse chá, é como se tivesse os mesmos neurônios ativados
aí do mesma circuitaria daqui, como se você também estivesse tomando chá. Exatamente. Então, ele aprende o que a gente chama de neurociência da observação do outro, né? Empatia. Exatamente. Então, assim, autistas têm muita essa dificuldade. E tem muitos estudos falando sobre o impacto da disfunção de neurônios espelho no autismo, por exemplo. Então, vê como a ciência ela vai tentando desvendar algumas coisas, né? Então, eu observei esse fenótipo, né? O que pode ser que está acontecendo para que eu observe essa característica? Então, é fascinante, é complexo, como a gente falou, principalmente falando de um espectro tão amplo, né? Mas essa dificuldade existe, ela é real. E os estudos que mostram apontam para E que você faz dentro do processo, principalmente o ABA, e ensinando esse reconhecimento, né? Lembrar, né, que todo cérebro aprende. Exatamente. Então, neuroatípicos aprendem. Muito. Né? Então, a gente precisa criar métodos que funcionem para diferentes... E que tenham comprovação científica. E que tenham comprovação, exatamente. Que é o caso do ABA. E esse é o problema da gente criar uma metodologia universal. Isso assim, vai funcionar... Não. Então, assim, toda metodologia, ela é aplicada e para alguns funciona e alguns não. É um pouco frustrante. Mas tem que ter uma base científica para você tentar. Científica. Né? E pode ser frustrante também para os pais, né, Ana? Porque aí você tenta uma metodologia, tenta outra, não funciona, vai aqui, vai ali. Por isso que é tão importante você ter uma que funcione mais validada. Melhor comprovada. Melhor comprovada, exatamente. Próxima, Bru. Como as doenças degenerativas do cérebro, como Alzheimer e Parkinson, afetam as funções cognitivas e motoras e qual o papel da neurociência no tratamento dessas condições? Olha, um combo. Eu gosto muito de falar de doenças neurodegenerativas porque elas, apesar delas estarem dentro de um pacote, que são doenças neurodegenerativas, tá? Doenças neurodegenerativas são doenças que afetam o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central. São doenças que geralmente se apresentam na vida adulta, né? Então, a gente, apesar de ter alguns formatos precoces dessas doenças, a gente vai ver lá na vida adulta, elas não têm cura, né? E os tratamentos, não tem tratamento, mas o que a gente faz é prolongar a qualidade de vida e fazer com que a progressão da doença seja feita de forma mais lenta, né? E cada uma doença dessa, tem Parkinson, Alzheimer, tem Huntington, que é uma outra doença também, que afeta a população brasileira. Elas afetam o Alzheimer muito mais neurônios, é causada pela morte de neurônios lá do hipocampo, que a gente falou da memória. Região da memória mais de longo prazo. Vão morrendo esses neurônios, né? A gente tem a perda desses neurônios. Uma vez que esses neurônios morrem, eles não são substituídos. Por isso que a gente vai agravando, né? A gente vai vendo uma progressão dessa doença. Alzheimer também, além da morte de neurônios, a gente tem a formação de placas entre os neurônios, tá? Que são placas formadas por proteínas chamadas de beta-amiloide, que se bloqueiam, deixam os neurônios ali apertadinhos, vão esmagando os neurônios, morre o neurônio. Então, assim, são processos diferentes, né? Parkinson muito mais motor, né? Do tremor parkinsoniano. Todas elas envolvem esse processo de morte de neurônios são em regiões diferentes, longo do tempo, né? E afetam muito. Alzheimer tem a questão do esquecimento, né? Muitas dessas doenças que têm essa parte do hipocampo afetada, alguns pacientes relatam, conseguem lembrar de coisas da sua infância. A memória mais antiga fica mais preservada. Fica porque ela fica em outra área do cérebro. Exatamente. Então, assim, o hipocampo, ele converte essas memórias são mandadas aqui para o córtex pré-frontal. E aí, quando começa a morrer neurônio do hipocampo,
começa a prejudicar essas memórias que estão sendo convertidas ainda. Então, não lembro o que fez recentemente. Exatamente, mas aquelas estão mais consolidadas. Chama a Maria, que era a vizinha que morava na infância. Exatamente. E é uma história verídica. Então, a gente tem esse provando, né, que as coisas estão distribuídas, não é e só que uma região. E que se comunica, né? Então, a gente tem... e o papel da neurociência nisso tudo é fazer essa investigação, né? E a gente precisa, Ana, agora... A gente precisa muito da participação da população, né? A gente que estuda doenças neurodegenerativas, a gente lida diretamente com as famílias afetadas. Então, a gente faz o convite para as famílias para irem participar da pesquisa. A gente sabe... A gente não paga para as pessoas participarem, né? A gente precisa que elas se desloquem. São famílias que já são comprometidas né, emocionalmente, que já tem comorbidades, que já tem que ter cuidador, e aí essas famílias... Então, a gente é muito, muito grato, assim. Nós, cientistas, nós somos muito gratos quem colabora, quem participa de pesquisa. Porque a gente precisa... É aquele trabalho de formiguinha que não depende só de nós, né? Depende do outro que traz. Do outro que traz, que permite, sabe? Que passa por protocolo, a gente aplica escalas, às vezes é um processo demorado. E a gente sabe que as famílias estão ali naquela ânsia de... tem alguém estudando isso por mim, sabe? Eu não tô sozinho. Exatamente. Eu tô aqui com alguém, tem alguém olhando por mim. Então, eu acho que a gente cumpre essa interface. Essa parceria. E até uma maneira, né? Porque os filhos de pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, têm muito medo do futuro. Então, uma maneira também de estar criando possibilidades de estudos que vão poder beneficiá-los no futuro. E Alzheimer ali, né? Agora eu lembrei o papel da neurociência, é continuar investigando, exatamente, né? Alzheimer agora a gente tem, assim... Então, estudos relacionados ao sono, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista biológico... Sono e exercício físico. Então, se você for pensar que são placas de proteínas que se acumulam, quanto mais faxina eu fizer, melhor. Quanto mais melhor sono tiver, mais faxina vai ter. E aí, tu precisa dormir. Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade até meio maluca com relação ao sono, porque parece que dormir é uma coisa... É perda de tempo. É uma preguiça. Se tu dorme, tu é dorminhoco, tu é preguiçoso. Tem aquela assim, né? Trabalhem, estudem enquanto eles dormem. Tem, assim... dorme também bem. Porque dormir bem também não é essa coisa de dormir 12, 14 horas. É você viver os ciclos que você precisa, sabe? Então, precisa consolidar a memória, precisa fazer faxina. Então, isso preserva a saúde mental e protege os neurônios. Então, quando a gente está pensando de morte neuronal, a gente está pensando assim, quanto mais protegidos estão os meus neurônios, melhor. A probabilidade. Né? Melhor. Né? Então, assim, exercício físico. A gente sabe que libera sinais químicos, fatores neurotróficos, que a gente chama, tipo BNDF. É uma proteína que ela é liberada no cérebro, que ela ajuda a proteção dos neurônios. E ela é liberada quando a gente faz atividade física, de forma rotineira. Exatamente. Não, é assim, não adianta fazer o futebol da quinta-feira, que vai infartar. Não é assim, vou ali dar uma caminhadinha e vou liberar BNDF. Não. Né? Constância. É a mesma coisa da rotina, da higiene do sono. Exatamente. Não é assim, hoje eu vou... De segunda a quinta eu durmo bem. Aí sexta eu bebo, meu sono vai pro beleléu. Sábado e domingo... Sábado pra domingo eu passo na festa, vai pro beleléu. E daí na segunda eu retomo. Não. Né? É uma rotina de sono. Próxima, Bru. O cérebro das mulheres reage ao estresse de forma diferente do cérebro dos homens? Isso daí eu vou pedir ajuda para os universitários. Vamos pensar por que reagiria diferente. Eu acho que tem uma coisa nas mulheres, tá? Que é a instabilidade hormonal, que é todo mês. Isso. Que isso predispõe a um momento de estresse que o homem não é submetido, é um fato. Sim. Que a TPM é um momento de estresse. Para algumas mulheres vai ser muito estressante, para outras não. Então, eu acho até, por exemplo, que a gente sabe que a questão de demência está muito ligada também à baixa de estrogênio, que é um hormônio predominantemente feminino. Então, assim, essa questão de você
fazer uma boa acompanhamento pré-menopausa, pós-menopausa, eu acho que influencia em tudo aí. Não, com certeza, com relação à modulação hormonal, a gente está muito mais suscetível do que os homens, né? Há muitas outras coisas. Me pegou essa palavra assim, ao estresse, né? Porque o estresse, ele é muito prejudicial para o cérebro quando a gente pensa em liberação constante de cortisol. Exatamente. Né? Prolongada em níveis elevados. E a gente sabe que isso pode afetar, inclusive, o tamanho das estruturas, o volume das estruturas cerebrais. Uma das células mais sensíveis são as células do hipocampo. Os neurônios muito sensíveis a cortisol. E aí você vive a nossa vida diária, moderna, ela faz com que você sempre esteja num estado extremo de alerta, né? É como se você tivesse o cérebro sempre ali, perigo, 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 preciso fazer aquilo, aquele outro, e moro numa cidade assim, uma cidade assado, violenta, preciso me preocupar com isso, com aquilo. E aí o cortisol bombando. Exatamente. E a gente tem que pensar nisso, eu penso muito nisso quando penso no desenvolvimento do cérebro infantil também, né? Então, a gente sabe hoje que crianças que passam por traumas, por abuso, seja ele verbal, psicológico, sexual, que vivem... o cérebro fica ligadão, assim, como um estágio de alerta muito prejudicial, né? Então, esse estágio de alerta tá muito a ver com esse cortisol que é liberado. Então, assim... O nosso cérebro, e as pessoas reagem diferente uma das outras com relação a isso. Mas se sabe que fisiologicamente o estresse um fator, né? muito... Que propicia muitos gatilhos e danos, tanto à estrutura física quanto à estrutura funcional. Funcional, comportamental. Exatamente. Próxima, Bru. Encerramos. Querida, não acabou agora. Não, vem o nosso ping-pong, né? Vamos lá. Agora a gente tem esse ping-pong do Pipinho, que a equipe toda aí ouviu e me mandou aqui palavras e frases a serem completadas. Tá. Tudo é livre associação. Vem na sua cabeça. Se não bem. vier nada, passo. Tá bem. Não tem problema nenhum. Não se estresse. Tá. Sem estresse, sem cortisol. Estresse, sem cortisol excedente. Então, vamos lá. 1, amor. Amor, família. 2, conexão. Neurônio. Adorei. 3, resiliência. Resiliência. Eu quero dizer algo relacionado a descobrir o seu propósito e ir atrás. Perfeito. 4, complete a frase. Aprendizado é. Aprendizado é criar conexões. 5, propósito de vida. Ensinar, traduzir, tornar acessível todo o conhecimento que eu acumulei aí ao longo dos anos, que eu faço com muito amor, muita gratidão, muita entrega também. E o que virá também, né? É. Não é o que só acumulou, você tem muita coisa ainda para abrir e aprender que e repassar. assim seja. Amém. 6, felicidade. Felicidade é passar tempo de qualidade com a minha família. 7, uma saudade. Uma saudade? Uma saudade talvez da minha cachorrinha, a Gaia, que eu tinha e que hoje não tá mais comigo. Perfeito. 8, empatia. Empatia para mim, é ser bondoso, ser caridoso, ser generoso. Olhar o outro com esse olhar, assim. De generosidade. Exatamente. Perfeito. 9. Se pudesse mudar algo no mundo, o que você mudaria se você tivesse esse poder? Desigualdade social. E 10. Uma frase, um pensamento, pode ser seu, pode ser de alguém que você deixaria. Tem um neurocientista francês que eu gosto muito, que ele diz assim: em pleno século XXI, a gente sabe praticamente tudo sobre o funcionamento do nosso celular, dos nossos computadores, do nosso carro, mas nós sabemos pouquíssimos sobre o funcionamento do nosso cérebro. Então, é um convite aí para todos aqueles que se interessam, que têm essa curiosidade de querer
implementar, né, esse conhecimento na sua vida, no seu dia a dia, que pode ser um conhecimento muito acessível e muito rico, muito valioso. Muito produtivo. Muito produtivo. Bons resultados. Querida, queria te agradecer. Muito obrigada pelo teu conhecimento, por compartilhar. Aprendi muito. Estou muito feliz de ter tido você aqui. Agora você ganha os presentinhos. Ai, adoro. Primeiro, o livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia. Para não deixar o cérebro parado, para produzir o máximo que eu pudesse do que eu podia fazer. Então, eu fui falar de felicidade. Ciência e prática para uma vida feliz. Exatamente. Então, tem tudo aí. Tem muito neurociência isso, tá? Espero que você goste. Tá. E aqui você está levando também um que saiu do forno, o lançamento. Um tempo para mim, que são frases minhas. E hoje você leva também a pulseirinha para botar, para ter no pulso, para sempre olhar e falar, eu já me dediquei hoje. Um tempo para mim. Um tempo para mim. Que todo mundo precisa, né? Todo mundo. De um tempo para si. Mas não acabou, calma. Calma. Aqui a gente tem uma eco bag, que é aqui do Pipinho. Cérebrozinho, tá? Que atrás feliz. tem o nosso lema aqui, que é faça, aconteça e inspire. Porque se a gente não serve para inspirar as pessoas, alguma coisa deu errado, muito errado. Sim. Pelo menos eu acho isso. E aqui você tem um caderno para fazer suas anotações. Olha, lindíssimo. Para que tudo se realize nos próximos anos. Que assim e a gente tem também uma caneca para você tomar seu chá, seu chimarrão. Vou ter que fazer esse chá aqui. Vou ter que pegar a receita. Lá. E para lembrar da gente Olha, aqui, lindíssimo. tá? Pode deixar tudo do ladinho, que as crianças são educadíssimas. Elas vão arrumar tudo para você. Pode ter certeza disso. O povo é educado aqui. Eu vi. Trabalha aqui. Foi muito bem recebida. Mas, desde o primeiro convite. Mas olha só, a gente traz para casa da gente. Tem que botar tapete vermelho. Desde o primeiro, Ana. Desde a primeira pessoa. Pelo menos é uma coisa que a gente fez questão de, desde o início, marcar. A gente tem 1 ano e meio de podcast, mas eu acho que a gente não vai perder essa essência, né? Acolhida assim, ó, fantástica. Coisa boa. Muito obrigada. Agora chegou aquele momento que você vai olhar para aquela câmera, certo, e dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para mim, pode ser mal educada mesmo. Eu queria agradecer a Ana pelo convite, estar aqui com vocês. Agradecer quem está assistindo também, né, por compartilhar esse momento de neuroplasticidade conosco aqui. Vocês me encontram lá no Instagram, então, genética.neurociência. Daqui para frente vão estar em outras plataformas também, acessível. E lá no Instagram vocês encontram cursos, workshops, né, as minhas palestras. Então, lá tem o acesso online, tanto online, né, de curso online, de material, formação online, quanto também o meu contato para estarmos presencialmente juntos, né? Trabalho muito com professores, com pais, com psicólogos, terapeutas em geral, pessoas que querem aprender e usar a neurociência como uma ferramenta. Então é isso, minha gratidão, muito obrigada, Ana, pelo convite. Eu que agradeço, minha querida, muito obrigada mesmo. Foi ótimo, estava bem ansiosa de estar aqui. Traumatizou? Não, que nada. Já quero voltar. Muito obrigada. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod Pipo e hoje foi com essa querida que eu já conheci ali das redes sociais, mas é sempre muito melhor ao vivo, Ana Carolina Martins. Se você quer segui-la, é fácil. O Instagram dela está passando aqui e é genética.neurociência. Se você gostou do episódio, e acho que vai ter gostado, né? Não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar. E porque aqui na comunidade Pod Pipo a gente acredita que somente o conhecimento, o autoconhecimento pode de fato empoderar as pessoas. E a Ana é um exemplo disso. Então, se eu fosse você, eu seguia. Muito obrigada e até o próximo episódio do Pod Pipo.